filho, não é verdade? E o assunto de hoje é maternidade, gente. Agora são 8h05 em ponto. Começamos com tudo aqui na Rádio 92 FM, a sua segunda mais apimentada com o programa Jogo de Cintura. Eu, Juliana Santos, Cleto e Viviana Boyart, ficamos com você até as 10 horas da noite com muita discussão, dicas, novidades, músicas e promoções. A Karina teve um probleminha, não vem hoje, mas semana que vem, com certeza ela volta a fazer companhia nesse time aqui, que é o time das mulheres. E hoje, literalmente, hein? Hoje, literalmente, né, Vivi? Boa noite, Vivi. Boa noite, Júlia. Boa noite pra Bruna. Boa noite pra Júlia, pra Cristiane também. Sejam muito bem-vindas no programa Jogo de Cintura, na noite desta segunda-feira, para falar sobre um tema bastante importante, interessante, né? Porque acho que nós passamos por isso quando nós éramos criança, né? Ou não, mas a maioria passou por isso. A questão de amamentação também, nós mamamos, né? Muitas mamaram, outras não. Então, todo mundo passou um pouquinho por essa situação também, né? Júlia, eu gostei quando você falou meu sobrenome, hein? Boyart. Olha, treinei pra falar. Você é uma alemã, gente. Eu sou. Gente, fala assim na cor errada. Muito bem, muito bem. Uma alemã preta, como dizer, né? E, gente, só avisando que a live, se não tá no Facebook aí, mas o Orlando tá dando uma ajudinha aí, tá colocando a gente. Voltou? Uhum. Voltou, Bruna? Ah, beleza, então. Legal, então, boa noite, pessoal, boa noite a todos e sejam muito bem-vindas e vamos ficar felizes porque hoje é segunda-feira e hoje tem programa Jogo de Cintura. Hoje tem! Eita, que lá em casa hoje tem também. Gente, olha só, a maternidade é, sem sombra de dúvidas, um dos eventos mais importantes da vida da mulher. Ao dar à luz, o foco da atenção volta-se para o filho e a mulher abandona parte dos cuidados que antes dispensava a si mesmo. Embora esta mudança de foco seja necessária, pois o bebê realmente necessita de toda a atenção da mãe, algumas mulheres acabam esquecendo-se de si próprias e tendo dificuldades de retomar a preocupação consigo mesma. Embora a maternidade realmente exija muito da mulher, este não deve ser um pretexto para que ela esqueça de si própria. Após os períodos iniciais da vida do bebê, é importante que a mãe possa voltar a investir em si mesma e se enxergar como mulher. Assim, ela não sofrerá com a queda de sua autoestima e poderá manter-se atraente aos olhos dos outros e principalmente aos seus olhos. Saber recuperar o investimento em si mesma após um período de dedicação exclusiva ao bebê é fundamental para que a mulher possa viver de maneira equilibrada, investindo na felicidade do seu filho e também na sua. E para falar de amamentação, momento lindo aos olhos de quem vê, não é mesmo? Mas para a mulher nem sempre é tão lindo assim e tão prazeroso. O peito dói, o leite não desce, o bebê não pega o bico do seio e o marido, que por um tempo pode até ser deixado de lado. Esses e outros assuntos vamos discutir no programa Jogo de Cintura de hoje. Nosso tema de hoje é Virei Mãe e Esqueci que Sou Mulher. Em nossos estúdios, estamos recebendo a presença aqui de lindas mulheres, mães, algumas também, a psicóloga Bruna Seidel aqui conosco, a doula e coach Júlia Nardelli e também a advogada e mamãe, mais fresca, acho que do grupo aqui, Cristiane Grinolo. Boa noite, meninas. Eu vou começar com a Bruna. Bruna, boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, meninas. Júlia, pode falar, Bruna. É um prazer estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos tentar abranger tudo que o pessoal vai trazer aí. Tragam bastante questionamentos, pessoal. Estamos esperando. Júlia, querida, boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, Viviane. Boa noite, meninas. Então, como eu já falei para vocês inúmeras vezes em outras oportunidades, é maravilhoso estar no meio dessa energia incrível. E sem sombra de dúvidas, o papo vai rolar e não só nós vamos poder contribuir, como vamos ser contribuídas
com tudo que o pessoal tem a trazer para nós também nessa noite. Com essa troca de experiência, Exatamente né? isso. Que é tão gostosa. Cris! Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui também. E vamos ver o que o pessoal vai trazer e vamos compartilhar muitas experiências. Eu já vou começar com a Cris, porque a Cris ficou mamãe recente. Na verdade, 1 ano e quanto, 4. Cris? 1 ano e 4 meses. Eu escutei você conversando com a Vivi antes nos bastidores. E você falou a seguinte frase: quando eu estava para abrir o meu escritório de advocacia, pimba! Yes. Eu engravidei. Como é que foi? Eu estava trabalhando no fórum, né? Tinha contrato por tempo determinado. E aí, nesse momento que acabou meu contrato, eu estava comprando os móveis, fiz o cartão de visita, tudo para abrir o escritório. E nisso ali, a menstruação não vinha e tal, fui lá fazer o teste e pronto, estava grávida. Aí a gente conversou e decidiu que eu não iria abrir o escritório, que ia me dedicar exclusivamente à maternidade. E estamos aí, ainda exclusivamente. Esse agente conversou, é agente quem? Com certeza, eu e o marido, né? Porque não tinha que ser uma decisão só minha ou só dele, tem que ser uma decisão em conjunto. Bruna, depois vou falar com a Júlia também, mas Bruna, como é importante essa decisão em conjunto, né? Tudo que é feito em conjunto oferece inclusive mais segurança para a mãe, né? Acho que ela tá aqui, ela pode falar melhor que eu. E nessa questão do amparo e da divisão das coisas, né? Você não fez o teu filho sozinho. Se você tem o genitor ali presente, que a gente pode chamar de pai, então, não só de genitor nesse momento, você pode e deve sim compartilhar. Eu acho que é por aí, né? Não se sobrecarregar das decisões. Júlia, você que é doula, me conta um pouquinho da tua experiência como doula. Então, essa questão até que está sendo abordada agora, a gente percebe que na vida da mulher é bem comum, né? Como doula, a gente acaba acompanhando. O meu trabalho é coach e doula, eu diria por lazer ou por prazer. Porém, às vezes fica difícil diferenciar qual dos dois que acaba sendo mais por prazer, né? É tão bom quando a gente pode fazer o que a gente gosta. Mas lidar com mulheres nesse momento foi uma experiência que eu vivenciei, que eu senti essa necessidade e percebi que de alguma forma poderia ajudar outras pessoas, né, nesse sentido. Então, essas questões são muito em alta. As dúvidas do o que a sociedade cobra, o que eu quero, o que faz sentido para mim, se eu quero voltar a trabalhar, se eu preciso, se eu não preciso. E o mais importante é isso, saber que quando a gente tem uma comunidade familiar, por mais que a decisão, por mais que é o meu trabalho, por mais que é o meu filho, por mais que é a mãe que sente nessa hora, a influência das pessoas ao redor, da tua rede de apoio, ela é importante. Principalmente aquelas pessoas que têm uma importância na tua vida. Aí a gente também tem, às vezes, a opinião de pessoas que acabam não tendo tanta importância. Aí fica mais pro lado do palpite, né? Mas aquelas pessoas que têm uma importância, companheiro, às vezes até o familiar mais próximo, os outros filhos, a estrutura familiar da casa, acaba pesando sim na decisão. Então é importante que haja essa comunicação e essa reflexão. Até para que o pai se sinta parte desse processo também. Exatamente isso. Às vezes, por mais que as mães buscam a participação dos pais, às vezes sem perceber a mãe acaba deixando de lado, porque é aquele momento tão mãe e filho, e assim ela traz o pai para a participação dessa decisão também. Ou acontece alguma coisa com o filho chora, a mãe já sai correndo, não deixa que eu vou, e às vezes, né, como você falou, o pai vai ficando de lado. Acho que é um aprendizado para os dois, principalmente na questão de primeira viagem, né, Cris? Contigo é o primeiro filho, né? Comigo é o primeiro, o marido é o segundo, já tem um de 19 na faculdade. Ah, mas aí já faz tempo, né? Ele desaprendeu, né? Ou ele teve que aprender de novo? Não, ele desaprendeu e ele estava bem inseguro no começo também. E uma criança diferente da outra, né? O que ele fez com o primeiro lá, 19 anos atrás, deve ser totalmente diferente do que ele vem trazendo. Sim. E para a criança é extremamente importante essa abertura, a mãe dar essa abertura para o pai. Porque a criança precisa dessa presença criar o vínculo afetivo, né? Exatamente isso. E faz total diferença aí no desenvolvimento da criança, né? Conforme vai crescendo,
vai aparecendo os traços de pai e mãe, assim, bem marcados. E é interessante, assim, vocês falaram muito bem antes, essa questão da mulher, ela deixar o homem entrar na vida, porque se ela virou mãe, ele virou pai. São papéis, né? E eu conheço muitas mulheres que vêm da maternidade, principalmente com o primeiro filho, que vêm da maternidade, ai não, porque ele não leva jeito com criança, mas espera, você também não leva, porque você é a primeira experiência dos dois, né? Então, essa questão de voltar da maternidade, deixar o pai se envolver, trocar fralda naquele primeiro momento que você está com uma cesárea ou até um parto normal, é um momento mais delicado para a mulher, é importante, né? Deixar esse homem entrar na vida dessa criança também. E eu acho importante deixar ele ser pai como pai e não exigir que ele faça como a mãe. Porque, por mais que são papéis, e sim, existem alguns cuidados que são essenciais e básicos no cuidado com o recém-nascido, porém, fazer com que ele tenha, sim, uma certa autonomia para que ele se sinta pertencente àquela função, para que ele não se sinta um espectador ou um visitante, para que ele realmente tome aquele papel como o papel dele. Às vezes a gente diz, né, que a mãe é instantânea, a mãe engravida e se sente mãe. Nem sempre é assim também, né? A gente sente que essa idealização de que, não, teu filho vai nascer e você vai saber tudo. Tudo. Não sabe nada. Não é assim. Aí a gente encontra o perpério com aquelas mulheres entrando em parafuso, porque cadê aquilo que vinha automaticamente, né? Mas ainda assim a mulher acaba se entregando um pouquinho mais, porque é algo que veio dela, esteve dentro dela. E o pai talvez, em alguns casos, pode demorar um pouquinho mais. E entender esse tempo e auxiliar ele nesse processo, acho que é um papel bem importante enquanto mãe também. Que, se no começo pode ser um pouquinho mais difícil, mas depois vai dar uma tranquilidade para a mãe conseguir equilibrar aquela função dela de mulher e mãe também. Até porque, né, Bruna pode falar um pouquinho mais como psicóloga. Eu ouço muitos pais, quando a gente vai visitar as mães de primeira viagem, que tiveram filhos, estão totalmente dedicadas, o que é muito natural. Eu vejo muitos homens também reclamando assim, porque agora eu tô sendo deixado de lado. E alguns até entram numa pira mesmo, né, Bruna? Tem uma porcentagem aí, não sei em números dizer, mas que a maioria de quando isso acontece, Ju, quando o homem é deixado muito de lado e entra na pira que você falou, o casamento acaba logo depois do nascimento do bebê, assim. E tem estatística alta disso, tá? Não sei em números, né? Mas por quê? Lógico, a mulher já tá cansada, né? Ela vem de uma evolução de gravidez aí de uma barrigona de 9 meses, o que é o comum, e aí tem o filho. E aí é o cansaço do parto, é o cansaço da descoberta de como fazer com aquela criança. Lógico que ela não vai estar na sua energia 100%, mas também tem que ter consciência de que, tem uma terceira pessoa nessa história, né? Agora somos uma família, então nós temos que atentar para todas as pessoas. Mas eu também entendo que se essa família tem uma estrutura legal, Ju, o marido vai compreender nesse primeiro mês, digamos, vamos jogar ali os 30 dias da responsabilidade, né? Lógico que se passar disso, também é importante que a família procure auxílio, né? De pessoas que são capazes de dar não uma opinião, né? Opinião sincera, mas orientar, né? Uma orientação sobre isso, sobre como que a família pode lidar com essa situação. Né? Porque não é fácil, gente. Vivi, como é que teu marido lidou com isso, assim? Vocês também têm filhos pequenininhos ainda? Nessa questão, até da questão do resguardo que a gente fala, né? Até porque o corpo da mulher também está voltando, né? E não só no resguardo, né? E não só no resguardo. Que é voltando até hoje, ainda depois, né? 9 meses pra formar, então não é da noite pro dia que vai voltar. E aí a questão hormonal, o período de amamentação, toda a questão hormonal. Os próprios hormônios do corpo da mãe, eles são produzidos no sentido de voltar a atenção total para o filho, que ela é a nutriz dessa situação. Então, tem um período de compreensão, mas eu acho que, como a Bruna muito bem falou, quando o casal já tem essa abertura antes, eu acho que isso é um assunto já pré-gestação, né? Fica muito mais fácil de lidar. Por quê? Tendo a possibilidade de conversar sobre isso e entender que ele chegando num meio termo, ele entendendo qual é a necessidade da mãe, do auxílio da mãe nesse momento, e a necessidade do bebê, e de que forma ele pode dar esse apoio, sem que ele
atrapalhe não, porque o pai não atrapalha, mas sem que ele invada, isso, né? Também exatamente. A privacidade e o momento da mulher. Que hormonalmente, exatamente. Então acaba que também ele depois vai ter um momento mais tranquilo para eles poderem ter um momento casal, um momento juntos, né? Até porque a mulher não se sente bem, não se sente bonita, não se sente disposta naquele momento. Eu não tenho filhos, gente, né? Não posso falar com propriedade disso ainda, mas o que eu estudo e as minhas pacientes que eu atendo, que eu tenho muita gestante, é isso que elas trazem, assim, é essa realidade. Eu não estou bem comigo mesma, como é que eu vou abrir a minha atenção pro meu marido? Eu posso estar com vergonha dele, eu posso, meu Deus, é tanta coisa, né? Exato. A gente precisa ser analisado bem. A gente fala muito desse lado lindo da maternidade, né? Mas a grande verdade é que nessa fase, a Bruna falou muito bem, nessa fase, a mulher, ela é uma confusão de sentimentos e é uma explosão de hormônios. Eu, por exemplo, engordei 30 quilos na gravidez, né? E os 30 voltaram logo que eu tive o neném. E eles ficaram, na verdade, eles não foram embora. Então, eu me senti gorda, me senti péssima, me senti chata, os peitos enormes, empedrados. Então, assim, é um momento muito delicado para a mulher. É muito delicado mesmo, e a companhia do homem, a parceria do homem é extremamente necessária para o casamento, exatamente para isso. Para o casamento, porque se nesse momento você perceber que você não tem o apoio do teu parceiro, aí é o momento que a mulher se pergunta, então para que eu tô casada? E pra pior ainda, né? E para que eu tive filho? Né? Eu acho que acho que até essa questão do corpo, eu acho que é mais a mulher que se cobra. Tá? Eu vejo assim, pela minha experiência, o meu marido fica, porque tu tá bonita assim, porque tu tá gostosa, porque não sei o quê. E a gente fica se cobrando. Eu a gente que se cobra demais, né? Eu quero ir pra academia porque eu quero ficar bem, porque não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque é um padrão imposto pela sociedade, aquele padrão de beleza e tal. Então isso vai um tempo até que a gente conseguir desconstruir isso e conseguir aceitar a gente como a gente como ficou depois da gestação, enfim. Então, isso é um processo que ainda vai muito tempo. E eu acho que está muito do que a gente cresce ouvindo culturalmente, né? Ah, não, porque a mãe tem que ser a mãe perfeita. A mãe é culpada de tudo. A mãe tem que segurar o marido. Nessa de segurar, às vezes eu até brinco com as pessoas, porque a fulana engravidou para segurar. Falei, gente, se filho segurasse... Geralmente, a dificuldade de entendimento que gera depois do filho, e assim, não dá para generalizar. O que eu digo? Meu marido, a gente teve uma relação muito tranquila na chegada dos nossos 2 filhos, né? Foram planejados, enfim, porém eu vejo que assim, acabou para nós acontecendo muito naturalmente. Mas a gente às vezes vê uma romantização em cima disso, que gera uma expectativa, e aí quando chega a hora, diz, opa, cadê? Cadê aquele encanto? Cadê aquela mágica que falaram que tinha? Não é assim que está acontecendo. Eu tô aqui descabelada, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Não consegue tomar banho, não consegue fazer as necessidades. Chega final do dia, não escovou os dentes nenhuma vez. Não comeu, não penteou o cabelo ou não lavou o cabelo, né? Não, e aí agora eu vou até entregar meu marido. Vou ver que ele tá ouvindo, vou até entregar meu marido. Daí eu lembro, primeiro filho... A gravidez inteira não, porque quando acordar de madrugada pra mamar, e eu vou levantar, eu vou esquentar água morna, eu vou acender o abajur e tal. Nem ouvia, né? E teve uma noite que chegou e disse assim, vai demorar pra apagar o abajur? Eu vou apagar a tua cara. Hoje muito, e logo depois disso, eu digo assim, é o paizão, tiro o chapéu, o orgulho da minha vida, companheiro, porém, no momento hormonalmente bagunçado, cheio de expectativa de você ouvir a gestação inteira, e você olha para dizer assim, peraí, tô sozinha nessa? Né? Então tem todas essas questões que também, se forem resolvidas ali, vão ser resolvidas no estresse, no momento que não vai chegar a solução nenhuma. Nada que uma conversa depois, eu acho que você colocar-se como você se sente facilita a abertura da conversa, né? Sim, e tem que ter a comunicação, né? Tu precisa conversar com o teu marido, não adianta a gente emburrar de lado que né, ele não vai adivinhar. Dois trabalhos, é verdade. Júlia, tu tinhas perguntado sobre a questão, né, do meu marido e tal, e a gente estava falando dessa dificuldade da mãe achar que sabe tudo e no fim não sabe nada. Eu sabia que eu não sabia nada. Eu já tinha isso na minha cabeça.
porque não tinha trocado fralda de outra criança. E quando a gente teve que trocar a fralda da Ivana, eu olhei pro Duda, o Duda olhou pra mim, tá, como a gente faz? Tipo, era uma troca de fralda pra muitas pessoas, quem já era mãe, era algo simples. Mas pra gente, aquele bebezinho pequeno, tão frágil, né? Parece que vai quebrar, Parece que vai quebrar a gente. Pensei, tá, e como é que vão fazer? A gente pediu ajuda? Só precisamos de ajuda, mostra aí como faz. A gente, né? Acho que nessas horas a gente tem que perguntar antes do que fazer errado, né? Mas era algo simples, que talvez, como é que uma mãe não sabe trocar a fralda da criança? Mas na hora ali, não sabia mesmo. Pedimos ajuda, trocamos. E o Duda, assim, ele sempre foi uma pessoa mais tímida, assim, sabe? Ele não era, assim, aquele cara chegado nas crianças e tal, aí, como é que vai ter um filho, né? Como é que vai se virar? Mas, gente, se vira, ele pelo menos se virou, assim, com esse jeito tímido, mas, claro, muitas coisas vai sobrando pra mãe, a mãe vai fazendo, até porque, não, daqui que eu pego, ela vai parar de chorar, daqui que ela quer a mãe, até porque no começo, acho que os filhos pedem a mãe, é o cheiro, né? Não adianta, né? Claro, tem que ter essa participação do pai, né? Ele tem que pegar e tal, mas no começo a gente vê que totalmente é a mãe, né? A primeira infância ali, a criança se reconhece como a mãe. Ela não se reconhece como um indivíduo. Ela e a mãe são a mesma coisa. Até os 2, 3 anos de idade. E agora eu vejo, a Ivana tem 2 anos e 2 meses. No começo era só a mãe. A mãe saía, chorava. O pai ia fazer dormir, ela chorava, queria a mãe. Agora tá ficando o contrário, gente. Que bom, né? Agora é a fase boa. Essa é a fase ótima. Mais ou menos, a gente sente, né? A gente se sente meio que rejeitada, não sei. Agora é o pai some, o pai vai no banheiro. Onde o pai foi? O pai aqui, pai ali. Nossa, agora tá mudando o negócio, assim. Mas no começo é a mãe, agora tá... Mas por quê? Porque o pai tem que ter essa presença, tem que estar acompanhando. Aí, como diz, tem que ter esse contato, né? Agora eu vejo isso na minha filha, sabe? Antes era só a mãe, agora tá mudando. Agora posso sair para vir pro programa, não tem choro, nada. Nem olha. Acho que sim, né? Assim como a Bruna colocou essa questão da primeira infância, é bem legal. Quando a gente trabalha a questão pós-gestação, esse primeiro período, existe a teoria da esterogestação, que são os 3 primeiros meses do bebê fora da barriga. E aí tem estudos, se pesquisar sobre a esterogestação, vocês conseguem encontrar um material bem legal, que mostram que o bebê ser humano, na verdade, ele nasce, mas ele necessitaria de mais 3 meses intrauterino. Porém, ele não teria, se ficasse mais 3 meses, a possibilidade de sair naturalmente. Então, a gestação dura 9 meses, mas os próximos 3 meses que a gente chama seria o esterogestação, que é onde realmente o contato próximo com a mãe, ele é uma necessidade praticamente vital desse contato com a mãe, né? Desde o cheiro, desde a respiração da mãe serve de referência para a respiração dele. Então, uma série de situações que acabam... Batimento cardíaco serve de guia para o batimento cardíaco do bebê. Então, é um período que realmente acaba sendo essencial. E de que forma que o pai ou as pessoas da rede de apoio ao redor podem dar um suporte para isso, né? De uma forma a auxiliar a mãe nesse processo. Sim, pode falar. Sobre a participação do pai, aqui eu posso dizer que também foi excelente. Meu marido, inclusive, que já desde a hora do parto, foi ele que foi minha doula. Que se não tivesse ele lá me dando a força e sendo parceiro que foi, eu não teria conseguido ter tido. Foi parto normal. Foi ele que pegou quando saiu, foi ele que pegou o nosso filho. Então, em casa, ele que trocava a fralda, ele que vinha lá, peito doendo, vamos trocar, vamos pro outro, muda de posição, isso e aquilo. Passa o telefone do marido, pelo amor de Deus. Passa para as meninas que já estão tudo desesperadas. Já tem uma oportunidade de trabalho ali, aluguel. Orientações. Que ele, né, tem outro filho já, mas né, não isso tanto que importou com relação aos cuidados, mas ele também é médico veterinário. Então, assim, já sabia essa questão do parto e tal, a fisiologia, tem um conhecimento e tal. Então, ele vinha lá, o peito dói aqui, muda de posição, vamos fazer assim, passa o leite materno, vamos pro sol, isso e aquilo. Legal. Então, foi super parceiro mesmo. Que bom. Aqui, só botar a participação da Dilceia,
Iscariote, nossa, me identifiquei. Tô assim, sem hora pra nada. Ainda por cima, minha bebê tá trocando a noite pelo dia, mas meu marido me ajuda muito. Só pra colocar aqui. Que bom, parceria, isso aí. Mas agora, o que a Cristiane falou dessa questão do marido estar junto na hora do parto é fundamental, né? Eu sei, gente, essas dores, essas contrações eram horríveis. Eu pensei, meu Deus, quem falou que... Não, é tranquilo. Falou que isso é normal. Eu pensei, gente do céu, claro, a gente aguenta mais... eu fiquei das 3 horas da madrugada de sexta para sábado, até sábado para domingo, que ela nasceu 00:42. Daí eu fiquei ali com essas dores e tal, e essas contrações a cada 3 minutos, né? Meio-dia às 8 da noite. Ai, é terrível. Mas o marido estando ali do lado, ele vinha e fazia massagem tranquiliza. Né? Nossa, é incrível isso. Importante, maridos de plantão. É importante que o marido nessa hora esteja informado e calmo. Porque nessa hora ele pode avaliar Nervosa basta mãe. Eu digo, como doula, já acompanhei situações em que o marido estava tão desesperado que a gente tentava até colocar ele na situação e tal, mas é um preparo antes, né? Eu digo, em situações que eu atuei como doula de plantão, então a gente conhecia o casal ali na hora, não tinha o preparo antes. E aí, por mais que tentava colocar, ele... Não, ele ficava na porta, longe, e pra mãe era importante, sim, a presença dele. Mas era importante também, a presença dele calma. E é importante a mulher também, como futura mamãe ali naquele momento, entender se o parceiro não consegue assistir o parto, não consegue estar presente naquele momento, não criar uma DR. É importante entender, não consegue. É o momento. Exatamente. Né? Até porque entre salvar o teu marido e o bebê, o médico vai escolher salvar o bebê, obviamente, né, gente? Até a gente... Vivi, vamos para um rápido intervalo. Sim, só vou rapidinho aqui, ó, porque senão depois passa, a gente não consegue acompanhar. Só o depoimento aqui da Heloísa Ropelato. Maternidade é 50/50. Aqui em casa a gente conversa bastante sobre a possibilidade de ter filhos e sobre a responsabilidade de cada um. Isso aí, tem que ter, né? E a Elo é bem novinha, hein, gente? Deixa eu falar que ela deve ter uns 20 aninhos aí, ó. A cabecinha dela, que cabeça legal. Já tá pensando muito bom. Eu tava aqui pra ler esse comentário, porque eu acho bem legal. Isso me lembra de uma frase que a gente ouve com muita frequência. O meu marido me ajuda. Gente, o pai faz o papel de pai, ele não precisa ajudar, é fazer o papel dele. Que quebrar essa frase. Essa frase desconstruí-la. Por mais que ela é falada no sentido positivo, né? Sim. Mas entender que acaba criando um vínculo de responsabilidade exclusiva sobre a mãe, mais uma vez. Certeza. E agora são 8h32 e você pode, né, para quem ligou o rádio agora, você pode nos acompanhar pela live da 92 FM, né, 92 online. Acessa lá pelo Facebook, estamos ao vivo. E você também pode sintonizar, né, a rádio pela internet, 92online.com.br, ou pode mandar um WhatsApp pra gente, pode participar, pode enviar perguntas para as nossas entrevistadas também. O número é o 99751-4940. Nós temos comerciais e logo voltamos. Você está ouvindo o programa Jogo de Cintura, o tempero que faltava na sua relação. Dorcas BR 470, quilômetro 72 Indaial. Loja Dorcas, abasteça sua loja e vista sua família. Atenção, Timbó. Você que ainda não é cliente Boa Vida, tem uma ótima oportunidade. Contratando o plano, você ganha R$50 em Vale Compras na Farmais Timbó. Contrate agora pelo fone 32229950 ou vá até o escritório na Rua General Osório 381. Boa Vida, o seu plano de assistência ao funeral e benefícios. Você procura aumentar suas vendas? Sem divulgar, não dá. A Soprint Comunicação Visual é especializada em outdoors, personalização de frotas, banners, fachadas, impressão em lonas, adesivo e PVC. Fone para contato 33870728. Localizados na Rua Erwin Kruger 75, Texto Central, próxima à oficina Heineken em Pomerode. Soprint Comunicação Visual, transformando sua expectativa em realidade. Comunique-se. Facebook @Soprint Comunica. A 92 FM interage mais fácil com você. Adicione nosso WhatsApp 47 99942 5795. Esse é o WhatsApp da melhor do Vale Europeu. Adicione 47 99942 5795.
e fique mais próximo de nossos locutores. 92 FM, a melhor do Vale Europeu. 92 FM. Uma nova aventura te aguarda nos cinemas. Em Meu Malvado Favorito 3, Gru e os Minions combatem um novo vilão. E ainda descobrem que Gru tem um irmão gêmeo, chamado Dru. Muita diversão te aguarda em Meu Malvado Favorito 3, hoje nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. Em exibição no Cine Arcoplex Blumenau. Voltamos a apresentar programa Jogo de Cintura. A sua segunda nunca mais será a mesma. Agora 8h38, voltamos com o Jogo de Cintura.
falando sobre fotos, fotografias, registros, né? Como a gente adora registrar os nossos bebezinhos, né? Acho que tem 1.500 fotos de um dia, de um mês, são muitas fotos. E quem registra muito bem é a Chloe Fotografia Criativa, né? Os bebezinhos, a felicidade merece ser registrada pelas mais criativas e sensíveis lentes. Por isso, conheça o trabalho da Chloe Fotografia Criativa. Casamentos, eventos, datas comemorativas, bebês, campanhas, books e uma infinidade de momentos que você queira registrar, família, né? Um momento família. Para saber mais sobre o trabalho da Chloe, acesse a fanpage Chloe Fotografia Criativa ou então pelos telefones 33800240, 984487257. E voltamos então aqui a apresentar o programa Jogo de Cintura em clima de bebês, em clima de maternidade, em clima de mães. E vamos para o papo de segunda, né? E agora, no programa Jogo de Cintura, papo de segunda. Estamos aqui então com as nossas convidadas especiais, a psicóloga Bruna Seidel, também a doula e coach a Júlia Nardelli e também a mamãe aí, né, mamãe fresquinha, né, a Cristiane Nazato Grigolo. Cris, como é que é o nome do teu bebê? Antônio, lindo, a mamãe do Antônio, é lindo. Se um dia eu tiver um filho vai ser Vitor. Eu também, Vitor. Legal, e voltamos a falar sobre o assunto bastante interessante. Ju, tu tem um depoimento ali de um papai, então? Um papai aqui, que beleza. Que legal. Na live ele escreveu o seguinte, é o Ivan Heimberg. Ai, gente, tô me achando falando em alemão aqui. Tá chique hoje, hein? Tu treinou, né, Júlia? Heimberg. Boa noite, aqui é o Ivan, tem um filho de 2 anos. O nome dele é Murilo Gustavo. Ai, Murilo. No começo tem um erro de digitação aqui, tá, gente? Sou eu quem coloco ele pra dormir e no começo só se acalmava comigo e minha mulher ficava com ciúmes. Aí falei, espera, depois ele vai querer só a mãe. E é assim, agora qualquer coisa é a mãe. Mamãe, colo de mamãe dodói. Eu dou risada, mas tem partes que é só eu. Por exemplo, dar banho. Olha que legal, gente. E pôr pra dormir. O Murilo foi planejado para vir e é uma das melhores coisas que acontecem na vida. Ter e criar um filho. A gente faz tudo por ele e eu gosto de brincar com ele e fazer ele dar aquelas gargalhadas que é sempre muito gostoso. Ai, é um amor. Obrigada pela participação, parabéns, Ivan. Muito obrigada e parabéns, pais né? Têm esses dons, né? De arrancar gargalhadas. Quer ver com filhos meninos? Bom, lá em casa tem 2 meninos, então eu não tenho experiência de com filho menina. Mas a brincadeira da gargalhada, ou é a lutinha, ou é, enfim... Eu não sei com vocês que são mães também, mas às vezes a gente, que nem eu como mulher, mãe, a gente quer fazer 300 coisas ao mesmo tempo, né? Quer cuidar do filho, quer brincar do filho, mas quer ir lá lavar a louça, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E o pai não, o pai, se você vê, né, ele até porque os homens não sabem fazer, ele vai lá e se dedica integralmente e brinca com a criança. Acho que isso é muito gostoso e a criança gosta disso, né? Porque o pai sente isso, e tá ali e brinca com a criança e dá atenção. Eu vejo um exemplo lá em casa também, sabe? Então isso o pai está exatamente com a criança, ele chega do trabalho, geralmente a cena é essa, né? O pai chega do trabalho, cumprimenta a mãe e vai direto na criança e dá toda a atenção para ela naquele momento, né? Então isso é muito importante. Parabéns aos papais que são bem presentes aí. Olha, gente, lembrando que você que está em casa pode participar pelos nossos canais de comunicação. Manda um WhatsApp pelo número 997514940 ou também pela nossa live lá na Rádio 92 FM pelo Facebook. Divida a sua história conosco aqui, né, Viver? Exatamente, manda pra gente. Eu tenho uma pergunta de ouvinte, eu já vou perguntar, Júlia. Deixa eu só puxar aqui. Da Tati, ela pediu para comentar sobre as mães que têm bebês prematuros, né? Se no tempo certo, com relação ao tempo certo, bebê saudável, logo indo para casa já é difícil. Imagina com os bebês prematuros que às vezes ficam mais dias, né? Vão para UTI, saem, né? Então ela teve essa experiência, né? Deixa eu ver aqui também com relação até a
a doula aqui se já atendeu uma mãe que teve que fazer fertilização, se é gravidez de risco, como é que foi. Se vocês podem falar um pouquinho sobre isso, até a Bruna também, com relação a essa questão psicológica dessas mamães, que é um pouquinho mais difícil, né? É um pouquinho mais difícil. Se já não é fácil, só não flores, né? Uma gravidez normal até os 9 meses, imagina quando o bebê vem um pouquinho antes. O que acontece? O normal são 9 meses. A mulher, ela, quando engravida, quando ela prepara essa ideia, ou mesmo quando engravida por acidente, que não existe isso, mas enfim, quando a mulher engravida sem se preparar, ela vai se preparando psicologicamente para os 9 meses, que é o natural. Assim como ela se prepara para os 9 meses, ela prepara o nome do bebê, o quartinho do bebê, a escola que o bebê vai estudar, o nome do bebê, que cor de cabelo o bebê vai ter, é feito todo um depósito de expectativas em cima da gravidez, da criança, das relações que vão surgir aí após o bebê nascer. Então, quando eu me preparo para ter um filho, ou quando eu descubro que estou grávida, o que acontece? Eu vou chegar aos 9 meses, eu vou ter meu bebê, vou pegar o meu bebê e vou para casa. Vou curtir o meu bebê em casa. Até tem a Kaline, que é prima do meu namorado, que ela teve o Miguel bem prematuro. Então ela sempre conta as experiências dela na UTI, que foram, meu Deus, de dar dó, assim. Mas hoje ele é incrível, maravilhoso, tem uma energia total. Mas o que acontece? Ela queria levar o filho dela para casa, ela estava cansada, ela tinha tido uma cesárea, viveu toda aquela expectativa, né? Todo o hospital e coisa, e ela não podia. As mulheres não podem tirar essas crianças do hospital. Um ambiente de fantasias, pro lado negativo da coisa, né? O hospital tem uma fantasia negativa, querendo ou não. Um ambiente frio, hostil e que traz ausência de saúde. Geralmente o hospital não remete a coisa boa, não. O nascimento é uma coisa boa, mas poucas vezes se nasce no hospital, né? Tem um nascimento. Geralmente o hospital é mais para questão de ausência de saúde. Então, enfrentar tudo isso, um momento que era para ser o mais maravilhoso, eu não poder nem sair com o meu filho de dentro do hospital. Eu ter que enxergar ele ali, pequenininho, que de repente ele cabe na palma da mão ali, se saísse da UTI, né? E eu não posso encostar no meu filho muitas vezes, eu tenho que ver ele todo cheio de acesso, todo, né, delicado. Como é que fica a cabeça de uma mãe que esperou uma coisa totalmente diferente disso? Quando tá na UTI neonatal, você não fica o tempo todo com o teu filho, são aquelas horinhas que tu vai lá, aí acho que E aí você volta coração pra casa e as coisinhas estão tudo lá, né, em casa, e de repente aquela criança ainda não veio pra casa, então é tudo isso. E tem mulheres que moram em outra cidade, aí tem que ir da cidade pra outra cidade, visitar o filho 2, 3, 4 vezes por dia, o cansaço, a questão do marido não poder muitas vezes acompanhar porque também trabalha, tem tudo isso, né, gente? Então, todo o preparo emocional que se tem para um término de gravidez aí, né, para um nascimento, ele é desconstruído de forma brusca, né? Que acaba trazendo consequências sérias e que precisam ser acompanhadas de perto nas mamães aí, né? Que causa, Vivi, um assunto que a gente vai estar entrando agora, eu gostaria até que tu soltasse o áudio, a gente vai estar falando agora sobre a depressão pós-parto, né? Vamos ouvir o áudio da nossa querida Alessandra Freiner, mandou um áudio muito carinhoso, contando a experiência dela, né? Que acaba trazendo consequências muito feliz por estar participando aí do programa junto com vocês, um beijão a todos. Vamos falar um pouco desse assunto. Um assunto que a gente vai estar entrando agora, eu gostaria até que tu soltasse o áudio, a gente vai estar falando agora sobre a depressão pós-parto, mas na verdade a depressão Vamos ouvir o áudio da nossa querida Alessandra Ela vem de forma bem um áudio muito carinhoso, silenciosa quando você menos se depara, que acaba trazendo consequências sérias, problemáticas com vocês, um beijão a todos. Vamos falar um pouco desse. Tivemos um probleminha técnico aqui, porque programa ao vivo é assim mesmo, né, gente? Mas eu já tô procurando aqui, nós vamos passar direto o áudio da Alessandra. Eu já tô procurando aqui, vamos ver se é esse. Amiga, não consigo um áudio. Não é esse, amiga, não. É outro. Pode ligar meu microfone que agora sim, agora vai o áudio então da Pode Alessandra. mandar, Júlia. Oi,
Oi, Ju. Muito feliz por estar participando aí do programa junto com vocês. Um beijão a todos. Vamos falar um pouco desse assunto aí que muita gente coloca como isso é frescura ou tá se fazendo, mas na verdade a depressão pós-parto é algo muito sério. Ela vem de forma bem silenciosa e quando você menos se depara, você está em situação problemática. Eu vou compartilhar bem rapidinho com vocês. Eu fui mãe com 38 anos, de uma criança muito desejada, mas os primeiros 2 meses foram um pouco difíceis. Por quê? A mulher, quando é extremamente dependente e um pouco controladora, acaba se decepcionando ou então se vê numa situação atípica, porque ter um bebê recém-nascido é algo que você passa por situações que fogem ao seu controle, né? O cansaço também acaba ajudando aí nesse período, porque é muito difícil, o bebê não dorme, você não dorme, a preocupação acaba sendo muito grande e desgastante. Mas, gente, a depressão é algo muito sério, em qualquer das situações, né? Mas a depressão pós-parto é algo que acontece e de forma muito comum e todos os familiares têm que estar atentos, marido, enfim, as pessoas que estão próximas, porque às vezes a mamãe não fala que está depressiva ou são só as situações que vão acabar mostrando para você que está perto observar e ver, não, essa pessoa não está bem. Graças a Deus comigo foi muito rápido, foi início de uma depressão, acabou não sendo uma depressão, mas nossa, já uma forma inicial é complicada e eu imagino estando, né, efetivo dentro dela. Tudo são fases, graças a Deus passou muito rápido e quando a gente se depara, já são 5 anos, passou rápido demais, o bebê cresce muito rápido e hoje eu sinto saudade até das cólicas. Galera, força e muita força de vontade, sim, para passar por situações que você vai ter que passar, mas tendo o apoio da família, eu acho que é fundamental para você estar seguro e sair desse tipo de situação. Galera, um beijão a todos aí, espero poder ter compartilhado um pouquinho aí dessa experiência incrível que é ser mãe. Obrigada, Alessandra, pela participação. Bruna, como a Alessandra falou, ela vem muito sutilmente, ela vem muito devagarzinho, mas como identificar os sintomas de uma depressão pós-parto? Ela vem disfarçada do cansaço, né? Do que todo mundo acha que é normal para um pós-parto, né? Na verdade, Alessandra, um beijo, obrigada pela tua participação, bem importante o teu relato. Na verdade, a sociedade vê a depressão como um todo, como frescura. Ainda existe esse tabu e a gente tem que quebrar um pouquinho isso, mas enfim. A depressão pós-parto, então, ela vem aí disfarçada do cansaço e ela comete, gente, muitas mulheres. Até a Vivi olhou aqui antes, né? 26% das mulheres em pós-parto. Aqui do Brasil. E aí o que acontece? A gente teria 3 estágios do momento pós-parto aí mais delicados, que seria o primeiro, que é o baby blues, que a gente chama, que é dos primeiros 20 dias ali, depois que a mulher tem o filho, que é isso? É a mulher se sentir com medo, se sentir desnorteada, se sentir perdida, se sentir insegura, se sentir controlada, que eu achei até interessante que a Alessandra trouxe, que a mulher, de uma pessoa que controla, passa a ser controlada pelos horários do bebê, por tudo do bebê, né? Perde autonomia. Eu me identifiquei muito. Também. Extremamente controladora e perfeccionista. Agora já consegui mudar muito, diminuir muito isso, mas isso que pegou no começo. Eu não consegui mais fazer tudo que eu conseguia fazer da forma que eu fazia e aí me libertar disso para deixar que outras pessoas pudessem fazer por mim, porque eu tinha que estar ali em inteira disposição do meu filho que estava dependente de mim. Todas essas questões, e se a gente for pensar, olha bem, eu tenho um ser dentro de mim, 9 meses, que eu não sei como é que é o rosto, que eu não sei como é que é o cheiro, que eu não sei como é que vai ser, se vai chorar, se não vai.
E eu vou ser obrigada a amar essa criança, porque a sociedade diz que eu tenho que amar o meu filho. Desde que nasce. Do momento em que eu fico grávida, eu já tenho que amar. Gente, isso não é real. Isso não é real. A gente não sabe se a gente vai amar o nosso filho. A gente espera amar. Mas acontece que se eu tiver nesse momento de depressão pós-parto, ou mesmo não conseguindo entender o que eu tô sentindo, eu posso não amar o meu filho. Eu vou olhar pra essa criaturinha e vou dizer, gente, o que eu faço com ele agora? Eu não sei cuidar. A Viviana falou isso, eu não sei trocar a fralda. Como é que vai ser? O que eu vou fazer? E eu sou obrigada a ter forças pra passar por tudo isso? Não sou obrigada, mas eu vou ter que passar por isso da melhor forma. Então o Baby Blues é mais ou menos isso. É quem é essa criança, o que eu vou fazer com ela agora? Eu tô cansada, eu preciso dormir, eu preciso tomar banho. É esse momento da gravidez que eu acho que aí 99,9% das mulheres passam. Né? Dei a luz, tive uma cesárea, tô linda, maravilhosa. Não só vi. Que não. Não, só que não, acho que não existe. Então o Baby Blues é uma fase que todo mundo, todas as mulheres aí que têm os seus filhos, eu acho que devem passar. E aí o segundo estágio seria a própria depressão pós-parto, que os sintomas são mais agudos e mais agressivos, né? Choro constante, falta de vontade de olhar para a criança muitas vezes, falta de vontade de conversar, de ter a questão social mais ativa, falta de vontade de se cuidar, né? Da própria higiene pessoal, enfim. A questão da amamentação, que entra toda, que a gente vai falar depois, né? Dando um spoiler aí, da dor, já não quero mais amamentar, já vou largar a mão, já vou abrir mão disso. Que seria e aí a gente entra num grau ainda mais patológico da coisa, que é a psicose pós-parto. Que aí não tem outro jeito, a mulher vai precisar de ajuda médica, né? Psiquiatra, especialmente, que é o médico que cuida aí do nosso psiquismo, das nossas emoções, tratamento com psicólogo, enfim. Eu não sei a doula, depois você pode falar melhor sobre isso, como é que entra nesse momento, mas precisa de remédio, muitas vezes a mulher precisa de um acompanhamento mais médico, clínico mesmo, né? E aí o que é muito importante nesse momento? Família, rede de apoio familiar, né? Tanto marido, quanto mãe, quanto outros filhos, quanto uma amiga, enfim, quem puder vir acrescentar para enxergar isso, porque como a Ali falou, a mulher às vezes não conta que tá passando por isso, e se alguém não perceber, muitas vezes isso vai passar batido e vai aí para os estágios mais importantes e severos da doença, né? Então os familiares ficarem de olho e se oferecerem para a mulher, e a mulher aceitar ajuda, que é outros 500 da coisa também, a mulher aceitar que ela precisa de ajuda, né? Que esse momento ela não vai conseguir lidar sozinha, que é importante que ela tenha esse apoio. E eu acho que e o pior é você contar e as pessoas acharem que é bobiça, fragilidade, vai passar. Mas a maternidade é aquela coisa que a gente cospe pra cima 1000 vezes, né? Depois vai de volta, porque tu só vai ver, sentir, todo mundo pode falar que o puerpério é difícil e tal, e pode acontecer isso e aquilo. Tu só vai sentir, tu só vai ter noção daquilo quando você passar por isso, né? Então, eu acho que cada mulher é única, cada uma vai passar de uma forma, tem umas que não passam por esse puerpério maluco e tal, tem outras que passam por um terror, tem a maioria que passa só pelo baby blues. E é importante dizer também que cada gestação é única. Claro. Porque muitas vezes a mulher tem 1, 2 filhos, foi tudo normal, de repente lá no 3º filho, ela pode ter uma depressão, ela vai sentir diferença, né? Porque a questão baby blues, desculpa, ela é hormonal. O corpo da mulher demorou 9 meses aí com hormônios surgindo a todo momento pra crescer a barriga, pra esse bebê ter espaço ali dentro. E aí a gente dá a luz ao bebê e o nosso corpo de novo 1000 hormônios diferentes pra esse corpo tentar voltar ao normal, inclusive os hormônios da amamentação e tudo. É uma questão bem hormonal também, não é só questão de estou cansada. Os meus hormônios estão pedindo socorro, né? Exatamente. E aí, falando um pouquinho como doula e como coach, porque por mais que enquanto a gente lida com a gestante, na minha função doula, sempre digo, eu não consigo ver doula sem estar falando de coach.
Quando a pessoa trabalha o autoconhecimento, e dentro do coaching a gente consegue trabalhar isso, automaticamente fica muito mais fácil ela identificar, né, os seus momentos de necessidade e também identificar os seus limites. Não se cobrar aquela perfeição ou aquela romantização, né? Durante a gestação, e aí falando um pouquinho, como foi perguntado antes, o papel da doula, inclusive, por exemplo, uma gestação de fertilização. A doula, ela vai trabalhar durante a gestação, quando ela é contratada já pela gestante ou pelo casal durante o procedimento de gestação, e ela vai trabalhar todas essas questões, desde o caminhar da gestação, quanto a questão hormonal, do parto, né? E também do pós-parto. Então, normalmente essa gestante, ela já está com expectativas mais próximas de todas as possibilidades reais. Ela já não está com aquela romantização. Ela sabe todos os pontos que podem acontecer. A gente fala de realidades, a gente fala de situações. E tem uma pessoa próximo dela, que é a doula, e geralmente, quando a doula está junto, o casal está junto nisso, que tem uma liberdade de conversar, tem uma liberdade de abordar esses assuntos. Então, dentro do coaching, eu digo que acaba sendo essencial o autoconhecimento, para ela entender os próprios motivadores, os próprios pontos fortes. E aí eu uso o meu próprio exemplo. Como foi falado antes de prematuro, a minha primeira gestação, eu tive a gestação inteira, passei tomando medicamentos, injeção, porque eu tinha que segurar, né? Tinha risco de parto prematuro. E o meu primeiro filho nasceu um pouco prematuro. Pouquíssima coisa, não precisou de UTI, porém, sim, foi para incubadora. E eu nunca vou esquecer, a primeira manhã seguinte, ele nasceu 1h30 da tarde, acabou indo para incubadora e na manhã seguinte, era umas 7h30 da manhã, e eu escutei o meu marido e minha mãe chegando ao hospital, e eu escutei que eles pararam na sala da incubadora e não no meu quarto. E naquela hora eu, como mãe, eu falei, gente, peraí, eu sou mãe e eu não tô lá. Que tipo de mãe que eu sou? Por que eu não tô lá? Eles estão lá e eu não tô. Eu tinha que estar lá. E eu tinha passado por uma cesárea, que para mim já tinha sido um procedimento que eu não tinha me preparado, porque eu tinha um sonho de um parto normal. Então eu estava vivendo sim um pouquinho dessa frustração, dessa culpa, que hoje eu vejo de uma forma diferente. Graças a Deus hoje eu tenho uma ressignificação de que era a realidade que eu tinha para aquele momento, mas naquele momento eu vinha com uma culpa de será que foi um fracasso meu? E o que aconteceu? Eu levantei, ainda debilitada, e tentei me empurrar pelo corredor, com aquela sensação de nossa, eu não estou lá vendo meu filho, dizem que a mãe é que não consegue sair do lado e eu não tô lá, então que tipo de mãe eu tô sendo? E quando a minha mãe entrou no quarto e me viu, a primeira coisa que ela falou, e na melhor das intenções, na intenção de me ajudar, ela falou o seguinte: nossa, você não parece tão feliz. Ela falou na intenção de me ajudar, de ouvir o que eu tinha a falar, o que eu estava sentindo. Mas naquele momento eu falei, eu não estava lá vendo meu filho, eu não pareço tão feliz. Será que eu não estou tão feliz? Será que eu não amo meu filho? E aí a gente entra, aí eu lembro muito dessa questão do baby blues. Foi aquele episódio, foi aquela situação. Depois, 3 horas depois, o meu filho veio pro quarto e aí eu olhei pra ele e falei, agora eu sou mãe dele, agora ele está comigo, agora... E aí eu me senti mãe. Mas naquela situação eu olhava pra ele na incubadora e dizia, tá, e o que eu faço? Porque ele não estava ali pra mim, ele estava ali dentro da incubadora. Então, hoje, com a caminhada, as formações que eu tive, tanto de doula quanto de coaching, eu acho assim, por mais que você pode ter... e mesmo na minha segunda gestação eu tive um parto normal, mas eu não tive uma doula me acompanhando, eu tinha toda a equipe humanizada acompanhando à distância, porque onde eu morava na época não tinha. Mas eu acho essencial ter ao lado, porque é alguém que vai te passar a segurança, não só doula, mesmo durante a gestação, você conversar com alguém, às vezes pode ser alguém mais experiente, alguém que tenha uma visão mais aberta de toda essa caminhada da gestação, com essa visão de que para cada um é diferente. Porque quando a gente ouve os palpites, a gente ouve a experiência que cada um viveu. A gente ouve a realidade e a crença daquela pessoa, que servem perfeitamente para aquela pessoa. E o que serve para mim é muito diferente do que serve para aquela pessoa. Por isso que sempre que eu abordo mesmo a questão de rede de apoio, eu gosto de dizer, a gente tem a rede de apoio e a rede de palpite, né? A rede de apoio é aquele grupo de pessoas que está ali disposto a olhar e dizer assim, como você quer que a gente faça? O que a gente pode fazer por você?
E a rede de palpite é aquela que tenta impor a forma que eles acreditam que tem que ser feito, né? E que aí acaba... A intenção é ajudar, mas entender o outro como diferente que vai fazer toda a diferença nessa caminhada. É isso aí, Vivi. Vamos para um rápido intervalo comercial, mas é rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais programa Jogo de Cintura. Você está ouvindo o programa Jogo de Cintura, o tempero que faltava na sua relação. Café Impresso. Todo mundo lê. A 92 FM também está no Facebook. Curta a fanpage 92. www.facebook.com/92online. E fique por dentro das melhores promoções no Vale Europeu. Nova Lifan X60 2018 com câmbio CVT já chegou em Blumenau. Muitas mudanças com exclusivo revestimento interno em couro, teto solar, multimídia 8 polegadas com GPS e câmera de ré, rodas 18 e controle de som no volante. 3 anos de garantia sem limite de quilometragem. Venha fazer o seu test drive e surpreenda-se com esse SUV. Lifan Gadot Imports, concessionária autorizada para Blumenau e região. Rua Dr. Pedro Zimmermans 2788, fone 3288-8510. Acesse lifanblumenau.com.br. Credibilidade e honestidade se concretizam com mais de 3 décadas de existência da Ponto Contabilidade. Serviços de assessoria e consultoria contábil, fiscal e recursos humanos, empresarial ou pessoal. Contabilidade é coisa séria. Confie em quem está há mais de 30 anos no mercado. Ponto Contabilidade, o ponto certo da sua empresa. Avenida Getúlio Vargas, 816, Timbó. Fone 3382-3939. Visite o site pontocontabilidade.com.br. Vem aí o primeiro passeio ciclístico da Pomerlan Fest. Será nesse domingo, dia 20, com saída às 9 horas da manhã. Local Pavilhão de Eventos Municipal de Pomerode. Haverá entre os participantes o sorteio de uma bike. 6 sorteios em dinheiro e brindes. Inscrições pelo site Risco Zero Adventure ou no local do evento. Apoio Pomerciclos Bikes e Oficina, Jornal Texto Notícias, Rádio 92 FM, Elemental Fitness e Pomersul Sabores. Voltamos a apresentar programa Jogo de Cintura. A sua segunda nunca mais será a mesma. Agora são 9h06. Voltamos aqui com mais informações no programa Jogo de Cintura e a gente continua esse papo pra lá de especial falando sobre maternidade. Um pouquinho antes de falar sobre continuar o papo, eu queria falar porque a gente, logo depois que a gente ganha neném, a gente quer se sentir bonita, né? E é um processo um pouco difícil para quem acabou de sair da maternidade, mas a gente também faz o que é possível. E para quem quer se sentir bonita, pode dar uma passadinha lá na maquiadora Thaís Manarim. Aliás, ela fez a maquiagem da nossa campanha de divulgação do programa, que ficou show de bola, né, Vivi? A gente nem se reconheceu, né? É verdade. Nem a minha menina não reconheceu. Eu fiquei maquiada o dia todo. No outro dia eu ainda tava maquiada, não queria tirar. Gente do céu. A Thaís é show, gente. Ela consegue deixar a mulher ainda mais bonita, valorizando aí suas qualidades. Para conhecer o trabalho da Thaís, basta acessar a fanpage dela, Thaís Manarim Makeup, ou conversar com ela pelo WhatsApp 999692361. Dá uma faladinha lá com a Thaís e fique ainda mais linda com um make super poderoso. Gente, vamos falar um pouquinho, e eu até quero falar com a Cris, porque a Cris falou aqui antes, bem no comecinho do programa, que a filha dela, que era a primeira vez... Filho, né? Que era a primeira vez... Tu quer um áudio antes, Vivi? Quer passar o áudio antes? Vamos passar então, vamos rapidinho? Passar o áudio antes, então, antes de eu perguntar pra Cris. Nós temos o áudio de uma ouvinte aqui falando sobre amamentação. Vamos lá. Bom, pra mim, amamentar foi muito importante.
Primeiro porque o leite materno serve como defesa e fortalecimento da imunidade da criança. E além do mais, o contato com o filho ele é algo maravilhoso, indescritível, pois acalma o bebê, reduz o choro dele e a ansiedade. E ajudou muito positivamente no meu sistema nervoso, porque diminuiu o meu estresse, o medo que eu sentia de ser mãe, porque eu fui mãe de primeira viagem, né? A gente não tem um manual que explique pra gente como vai ser tudo isso. E as mudanças que aconteceram em mim é porque eu me tornei uma pessoa mais feliz, mais amável, mais calma. Para mim foi tão bom que eu consegui amamentar minha filha até os 4 anos e meio. E isso ajudou muito ela na saúde, no desenvolvimento e no crescimento dela, também na saúde e também na minha própria saúde também. Eu acho que é super importante a amamentação. Às vezes eu acho triste quando uma mãe não consegue amamentar, às vezes por causa de problemas, né, na própria gravidez, ou porque não tem leite suficiente. Mas é sempre bom a gente estimular isso, porque a criança que mama no peito, ela sempre tem a ganhar, e a mãe também. Então tá aí, o áudio da Juliana Moser Rotenburg, ela amamentou aí a filha dela, Diana, até os 4 anos e meio. Cris, também vai querer chegar aos 4 anos e meio do Antônio? Nossa, então, não sei. Vamos por etapas. Mas tá amamentando, né? Você amamenta, né? Ainda sim. E assim, o meu objetivo é até uns 2 anos, né? É porque agora ele ainda mama muito, ele é muito dependente. Ele tá assim, mamando de 1h30, em 2 horas, porque ele tá só em casa comigo. Então a mãe tá ali do lado, ele já vem, quando eu tô no computador ou quando eu tô sentada com ele brincando, ele vem por baixo da minha blusa e pega no tite e quer mamar. Então assim, porque ele tá o tempo inteiro comigo, acaba tendo essa maior dependência. Mas digamos assim, se daqui a pouco a gente consegue tirar tanto esse mamar dele, mama às vezes só pra acordar e só pra dormir, eu acho que eu levo sim até uns 3, 4 anos, a amamentação em tandem que a gente fala, né? Mas se continuar esse ritmo assim de tanta dependência, eu e o marido já conversamos de desmamar ele. Bruna, psicologicamente falando, nessa questão da amamentação, para criança, no que acarreta para a criança estar mamando mais tempo, principalmente? Porque o mamar 6 meses, 9 meses, é normal, quase toda mulher gostaria que a criança mamasse até esse tempo, né? Mas eu acredito que algumas mulheres chegam para a Cris e dizem, já tá na hora de desmamar, porque acontece muito isso, né? Eu sou um exemplo de criança, minha mãe tá aí na live, ela pode comentar que sim, que mamei até os 3, quase 4 anos de idade. Né? Então, só vejo benefício, olha, linda, inteligente. Mas tem estudos que comprovam que crianças que mamam mais tempo são, inclusive, mais inteligentes. Mas, enfim, o que acontece? O afeto, né? Acho que a primeira relação, além do alimento, né? De ser alimento, é a questão da afetividade. A criança, ao estar em contato com a mãe, o oral, né, a fase oral é a primeira fase de prazer da criança. Então ela vai estar se sentindo satisfeita de prazer e de comida por muito mais tempo, né? Outra coisa, o vínculo de mãe e bebê, que é o vínculo que se forma, que já existe, mas fica ainda mais forte. As mamães estão aqui para me calçar sobre isso. Depois da amamentação, né? A partir do momento que o teu filho tá aqui no teu colo, que tá na posição correta, barriguinha com barriguinha, né? Aquela questão do conforto, do cuidado e do olho no olho. Imagina que como essa criança não se sente amparada. Eu atendo hoje em torno de 1.000 e poucas crianças, porque eu trabalho na rede municipal de ensino lá de Rio dos Cedros, né? 1.300 crianças. Então eu venho estudando muito essa questão por que as crianças vêm demonstrando tanta agressividade, tanta indisciplina, enfim. E aí nesses meus estudos eu me deparei muito com a questão do amparo para a formação do caráter, da personalidade da criança. A criança que se sente amparada quando criança mesmo, ali na primeira infância, ela traz um desenvolvimento muito mais saudável, sadio e dentro dos padrões aí, digamos, né, de uma criança tranquila,
segura, de uma criança que tá ali amparada mesmo. É o que eu sempre digo, não é colocar um entre parênteses, é colocar um sublinhado, é amparar aquela criança, né? E a questão da amamentação traz isso, Ju. Traz a questão de uma criança amparada, de uma criança que vai ser segura, que vai ser autônoma, né? Além de todos os benefícios de nutriente aí, que nutricionista deveria estar aqui, né, pra falar com a gente, mas verdade. Ela vai vir num outro momento, vem, né? Ela vai poder falar sobre isso. Mas bem a questão do amparo, que eu acho que é importantíssimo. Tem uma outra questão também, que eu até levantei com a Júlia, quando eu convidei ela para vir no programa, que é a seguinte, porque existe toda uma divulgação e até uma pressão, entre aspas, da questão da mamãe amamentar, obviamente, né? Até por uma questão da saúde do bebê. Mas a gente também não pode esquecer que existem mães que não conseguem amamentar e que acabam entrando numa frustração muito grande por não conseguir amamentar. Exatamente. E aí, uma das questões que eu acho bem importante abordar é o não conseguir amamentar. Eu acho que são a gente pode ver isso em 2 estágios, porque assim, o procedimento, a amamentação, às vezes a gente, principalmente na gestação, a maioria das vezes a gestante já tem a impressão de que não, vai nascer, eu vou pôr no peito, ele vai mamar e pronto, simples. Exato. E nem sempre é assim, né? Não que não existam casos assim. Existem, né? Existem casos e casos. Ainda assim, a dor, nos primeiros dias, ela acompanha, mesmo quando o caso costuma ser bem tranquilo. Porém, o que acontece? É preciso a mãe aprender a mamar e, mais do que tudo, o bebê precisa aprender. E aí entra aquela questão da pega correta, né? O bebê tá mamando, tá machucando o mamilo. E aí pode gerar outras complicações que vão dificultar a amamentação. Mas o bebê não é instintivo, ele não mama? Não, existe a pega correta. Como que é a pega correta? Bom, aqui a gente não vai entrar na área técnica, mas quanto mais o bebê abranger toda a areola do peito, aquela parte mais escura do peito, maior a probabilidade da pega estar correta. E aí, existem várias posições ou manejos. O bebê que tem dificuldade de abocanhar o mamilo da forma correta, existem algumas posições que podem facilitar. Então, eu acho que assim, primeiro ponto, no conseguir ou não conseguir amamentar, buscar uma ajuda profissional. Profissional por quê? Muita gente nessa hora vai estar querendo ajudar com vivências ou experiências, mas aí o profissional vai poder te dar a técnica, vai poder verificar se aquela pega está correta, como que eu posso mexer no queixinho do bebê para que ele abocanhe esse mamilo de uma forma melhor. Então eu acho que todas as dificuldades que surgirem, antes de dizer não, eu não pude amamentar, primeiro ponto, e eu sei que a maioria das mães tentam de tudo, grande parte delas é um sofrimento, é uma frustração não conseguir, certo? Porém, o tentar de tudo, às vezes, limitado aos palpites, fica mais difícil. Quando a gente procura banco de leite ou profissionais da área de amamentação, a gente consegue um suporte maior. Ainda assim, há os casos onde realmente, seja fisiológico ou seja uma questão, às vezes, até emocional, que acaba dificultando o processo, né, de amamentação. E aí, como lidar com essa frustração? Eu acho que essa questão da ajuda profissional que tu citou é super importante. Para mim foi bem difícil assim também, eu tive pequenas fissuras e tal, mas eu praticamente pedi para todas as minhas amigas mães do WhatsApp, pedi para Margot, enfermeira, pedi para Edna, enfermeira, pedi para o banco de leite, porque eu ainda não tinha certeza que para todo mundo eu ia pedindo, porque quando eu saí do hospital, eu pedi para uma enfermeira vir olhar, pedi para outra enfermeira olhar, elas, não, tá certinho, mas ele não tava. Hoje eu tenho certeza que meu filho não tava com a pega correta. Esses dias eu fui visitar uma mãe que tinha parido ali, tava de 7 ou 8 dias, o menino lá mamando lindamente, pegando toda a auréola. E eu filmei o meu mamando nos primeiros dias, porque isso foi uma coisa que me falaram. Filma e tira muitas fotos desde os primeiros dias, porque a gente não lembra esses primeiros 40 dias, a gente lembra muito pouco depois. E eu olho meu filho mamando, ele só pegava o biquinho e me estourava tudo, me dava fissura. Foi assim, eu tinha vontade de desistir a cada minuto. E no minuto seguinte já, vamos tentar de novo. E um marido ali do meu lado, parceiro, vamos tentar de novo, vamos fazer assim, vamos mudar de posição. Mas sem ajuda profissional, sem eu ter aquele apoio, não, tá certo, faz assim, agora tenta assim.
não seria possível, sem a parceria Como é importante também a insistência, né? Não pode desistir logo, porque no começo é difícil. Pra mim também foi muito difícil. Né? E se você desiste... Exatamente. É bastante acabou importante a gente tá focando essas mulheres, principalmente você que está em casa agora, você que está ouvindo a gente agora e que recém teve neném. Aliás, quero mandar um beijo para Tati Berri. A Tatiana teve bebê na sexta-feira, acho que foi, ou no sábado, não sei. Nossa, bem mas recente. nasceu o filhinho deles muito fofo. E então, para quem tá aí ouvindo, para quem acabou de ter neném, insista. Mesmo que o leite não desce, pega no banco de leite por enquanto. O bebê não tá pegando direito. Chama a Margot, gente. Chama a Margot, chama uma enfermeira para ensinar direitinho essa pega, para que se realmente não der para amamentar, você ter a consciência muito tranquila de que você fez tudo o que podia ser feito. E pode realmente acontecer de não conseguir, né? A questão do seio encher muito também, começar a empedrar. No hospital me ensinaram como tirar o leite. Mas eu cheguei em casa, eu não conseguia tirar. Daí chamei o pessoal do banco de leite que eu ia começar a doar. Mas a mulher veio lá, ela pegou no meu seio e ela veio... E eu achando que eu não tinha leite. A mulher fez jorrar meu leite, tipo, 1 hora. Exatamente. Mas o que? A ajuda profissional e a confiança que aquela mulher me passou aquele dia foi uma coisa incrível. E aí fez a diferença de você ter certeza que não, você conseguiria amamentar. Nós vamos ter que ir para um intervalo comercial novamente, mas daqui a pouquinho a gente volta falando de maternidade versus trabalho. Você está ouvindo o programa Jogo de Cintura, o tempero que faltava na sua relação. Com a condenação do Lula, um verdadeiro atentado contra a democracia de nosso país. Chega deste governo golpista, direta já. Quem trabalha pelo desenvolvimento do Brasil e de Santa Catarina somos nós e você. PT Santa Catarina. Vamos juntos construir uma Santa Catarina cada vez melhor. Para bons momentos, Matinhos Motel. Conforto e privacidade. Em Cano do Norte, Indaial. Siga a 92 FM no Insta. E fique por dentro do que rola por aqui. Instagram.com/Rádio 92 FM. Nos dias 18, 19 e 20 de agosto, Ascurra realiza a 23ª Festa Pertucci. Serão 3 dias de muita música, gastronomia, bailes, vinho e chopp. Sexta-feira, dia 18, Pedro Felipe, Corpo e Alma. Sábado, dia 19, Vonir Machado. Domingo, dia 20, Banda Malibu. Entrada gratuita todos os dias, inclusive para os bailes e shows. Venha pra Festa Pertucci em Ascurra. Deputado Marcos Vieira, presidente do PSDB Santa Catarina. O PSDB de Santa Catarina tem projeto, sabe o que quer e aonde quer chegar. Estamos trabalhando para melhorar a vida da nossa gente. O PSDB trabalha para iniciar um novo ciclo de desenvolvimento para o estado. Blumenau, Criciúma, Rio do Sul, Indaial, Caçador, Concórdia, Joaçaba, Pinhalzinho e Araquari são algumas das cidades administradas pelo PSDB. Vem com a gente. Você está na ZYM 532, 92,7 MHz. Rádio 92 FM. Uma emissora do Grupo Vale Europeu de Rádios. Voltamos a apresentar programa Jogo de Cintura. A sua segunda nunca mais será a mesma. Agora 9h22, realmente a hora passa muito rápido aqui no programa. O assunto também é muita informação, né? Muitas notícias, ainda mais com essas 3 pessoas aqui, 3 figuras que sabem do que estão falando, né? É a psicóloga Bruna Seidel, a doula e coach a Júlia Nardelli e também a mamãe, a Cristiane Nazato Grigolo, né? A mãe do Antônio.
E, Júlia, tu tens um recado para passar também para quem... Pra gente concluir a questão da amamentação, né? Como nós falamos, às vezes, existem casos onde a pessoa, a mãe não consegue amamentar, seja por problema fisiológico ou enfim. E aí vem aquela frustração, aquele peso na consciência, aquela culpa, que mãe já nasce com culpa, né? O bebê nasce, a mãe a culpa já vem junto. Já vem junto. Né? Então, assim, ó, eu acho bem importante a gente trabalhar nesse momento a ressignificação. Aquela consciência que a Ju falou, de ela ter feito o seu melhor e mais... o vínculo que a amamentação gera é maravilhoso, mas esse mesmo vínculo, ele pode ser gerado de diversas outras formas. Até se nós formos olhar, não generalizando, às vezes um peito dado às pressas acaba sendo muito menos válido que uma mamadeira dado olho no olho, ou de um copinho com leite. Então, assim, essa mãe pode gerar novas formas de alimentar esse vínculo e trabalhar nessa ressignificação dela, de saber que ela está dando o seu melhor e que ainda assim não está faltando afeto, que ele não está único e exclusivamente ligado à amamentação. Então, acho que esse pode ser um passo de auxílio nesse processo para lidar com esse momento que às vezes não é fácil, né? Com certeza. A gente tem um áudio para passar. Antes do áudio, só rapidinho, Bruna, gostaria de falar aonde essas mulheres podem procurar ajuda, né, Bruna? Isso, deixar bem claro para a população geral aí que nas unidades de saúde existem pessoas que podem ajudar, tá? As mamães aí que estão tendo dificuldade na amamentação. Essas mulheres são instruídas, são preparadas para ajudar nessa questão da amamentação. Se está difícil, se está complicado, vá à unidade de saúde mais próxima, nem que ali na unidade elas não consigam dar o amparo, mas elas vão instruir vocês aonde buscar essa ajuda da melhor forma possível. Vamos com o áudio? De quem quer? O áudio é da querida, fofa Cíntia Canziani. Ela mandou um áudio também, ela que também é mamãe de 2 meninos. Aliás, só tem homem aqui, né, gente? Tem homem. Só a Vivi que tá com mulher aqui. Eu tenho mulher. A Cíntia falou sobre a maternidade. Vamos lá, então. Oi, Preta. Oi, todo mundo que tá escutando a gente. Bom, nas redes sociais a gente vive também o mundo da perfeição, né? E aí todo mundo posta o boletim dos filhos, o filho perfeito, o filho que dá orgulho, o filho prodígio. E eu fico me perguntando se na vida real também é assim. Porque a maternidade me dá trabalho também. A maternidade me traz inúmeras alegrias, inúmeros prazeres. É a melhor coisa da minha vida ter os meus filhos comigo. Eu faria tudo de novo por eles. Mas eu confesso que também é difícil. A mãe é a última a dormir e a primeira a acordar. A mãe é aquela que, se tiver um pão só, quem come é o filho. E a gente tem que entender que maternidade é de fato abrir mão da vida da gente em prol da vida daquela criança. E vai ser assim sempre. Não adianta, porque toda mãe é assim. Toda boa mãe é assim. Então eu digo que não tem muita frescura nem mimimi quando as pessoas ficam falando que ser mãe é a melhor coisa do mundo. É bom, é muito bom. Mas o velho ditado que ser mãe é padecer no paraíso, eu acho o mais verdadeiro. Educar é muito difícil. Educar um filho nos dias de hoje é mais difícil ainda. Então não tem só o lado bom, né? Porque você vai abrir mão da sua vida, das suas vontades, do seu sono, da sua fome, da sua escolha, da sua rotina, para se dedicar àquela vida, aquelas 2 vidas, aquelas 3 vidas que você escolheu ter, adotar, enfim, mas que são seus filhos. Então a maternidade não é assim tão fácil e tão colorida como todo mundo fala, não. Eu acho que é difícil. Eu já chorei muito antes de dormir por achar que eu não sabia criar, porque eu não sabia educar. Eu tenho muitos conflitos. Será que eu sou uma boa mãe como eu deveria ser? Onde é que eu tô errando? Onde é que eu tô acertando? E é difícil, minha amiga. Quem disser que é facinho, olha, ou é Mulher Maravilha ou tá fazendo alguma coisa errada e não percebe. Porque pra mim a maternidade é a melhor coisa da minha vida. Mas é o fruto da minha maior preocupação e da minha maior insônia também. Um beijo pra todos vocês. Não é, gente? Quem nunca se perguntou, gente, será que eu tô sendo uma boa mãe? Todos os dias. Todos os dias, né? Todos os dias. Eu achei bem importante que ela colocou ali a comparação do Facebook. Eu sempre costumo falar com os meus coaches e com as pessoas com quem eu lido, quando a gente olha o Facebook, a gente está comparando o palco alheio com os nossos bastidores. Por mais intimidade que você tenha com a pessoa, por mais que a pessoa fale das suas dificuldades para você,
é o palco dela. A gente não consegue sentir o que está passando lá dentro. Então, eu acho isso mesmo, não só na maternidade, nesse tema, mas em tudo na vida. Quantas frustrações a gente tem comparando com a vida do outro é perfeita. Eu sempre gosto de lembrar, a gente está comparando o nosso bastidor, que é todas as agonias, todos os medos que a gente tem aqui dentro com o palco alheio, que é o que a gente consegue externalizar. Então, acho que isso é bem importante também para reduzir um pouquinho dessa nossa cobrança de perfeição, né? E da culpa, né? E da culpa. Não, e que fala maravilhosa, eu tenho vontade de abraçar ela, sabe? Eu também, ela dá um abraço nela, porque que mulher maravilhosa. Quero te conhecer. E é isso, gente. É essa a realidade das mulheres que a gente tem contato no dia a dia das pacientes, enfim, que lutam, que acordam cedo, que vão dormir tarde e que ficam felizes pelo boletim do filho, mas que também ficam felizes de quando olhou e o filho tá dormindo, que daí ela pode dar uma relaxadinha aqui também. Eu acho que as pequenas felicidades. Felicidade não é... A gente não é feliz, a gente está feliz. E como tudo, casamento perfeito não existe, filho perfeito não existe, nada perfeito existe. As pessoas postam ali no Facebook o que querem mostrar, né? Ninguém posta dificuldade, todo mundo posta só um momento bom. Mas não tem quem viva só momentos bons em nenhum setor da vida. Quem dirá na maternidade, né? Até porque o nosso crescimento está nos momentos de dificuldade, né? Eu sempre digo crescer na dor. Eu prefiro ainda crescer no amor, porque o amor torna a gente mais sensível, mais maleável, mais fresco, mais empático. Empatia, pra mim, é o segredo da coisa. Eu também prefiro crescer no amor, mas eu confesso assim, que os momentos que eu mais cresci foram na dor. Cris, querida, quando é que tu volta ao trabalho? Essa eu acho que é uma pergunta que todo mundo deve te fazer, né? Não, até que não tanto, assim. Na verdade, né, eu sou advogada, e daí quando eu soube da gestação, como a gente já falou, eu decidi não abrir escritório, mas aí antes disso eu já tinha passado num concurso público para fiscal ambiental em Caçador. Então agora eles têm mais 2 anos para me chamarem, porque o concurso foi prorrogado. Então eu e o marido estamos cogitando aí já emendar o outro, porque a gente já ligou lá na Fundação do Meio Ambiente e por enquanto eles não têm previsão de me chamarem. Então realmente devem chamar só no último prazo. Então a gente está cogitando já emendar o segundo baby aí. É uma cobrança, né, Bruna, Júlia também, que a sociedade faz muito para a mulher assim. Primeiro, quando ela tá grávida, daí eles falam: você deveria dar um tempo. Quando nascer, você deveria dar um tempo. Cuidar do seu filho, né? Cuidar do teu filho, ficar com seu filho. Imagina botar na creche com 4 meses, que pecado. Aí a criança nasce e muitas vezes a mulher opta, então, por dar um tempo na carreira. Aí também vem aquela cobrança. Pressão. Nossa, mas você vai parar de trabalhar só porque teve um filho? Só porque teve um filho. Não é? Isso me assusta, né? Só porque teve um filho. A mulher mudou a vida dela completamente do dia pra noite, né? Literalmente. E só por ter um... Bom, eu acho que é a questão do autoconhecimento. A gente falou muito no primeiro programa que eu tive aqui sobre o autoconhecimento, né? Gente, a gente precisa se conhecer. Eu sei o meu limite, eu sei até onde eu posso chegar, eu sei até onde eu posso dar ouvido aos outros, eu sei até onde o meu parceiro pode me ajudar nesse sentido, como você trouxe, vocês conversaram sobre isso, o que poderia ser feito. Uma decisão conjunta. Exatamente isso. O que eu posso fazer nesse momento? Eu posso deixar de trabalhar por um determinado período da minha vida? Ótimo. Por que não? Né? Por que não ter esse contato com o filho? Por que não aproveitar? Agora, se eu não posso, tem creche, que as crianças são extremamente bem cuidadas, né? Não vai quebrar o vínculo com o teu filho, não. Teu filho vai estar te esperando, ansioso, inclusive, pela sua chegada, por buscar ele na creche. Então, é a realidade de cada um. O que pra mim, eu provavelmente vou ter que colocar os meus filhos na creche. Então, a minha realidade é uma, a da Juliana é outra. Não tem, é uma questão de quem eu sou, o que eu posso, o que a minha estrutura familiar permite. Enfim, pitacos todo mundo dá. Sim. Agora, os nossos sapatos somos nós que usamos, então é a partir daí que a gente tem que encarar a nossa vida, né? A partir dos nossos sapatos. É porque se tu faz uma coisa, vão te criticar. Faz outra, vão te criticar. Faz uma terceira coisa, vão te criticar. Então, faça o que é melhor pra você, né? Pra sua família. São escolhas, né? Dentro das realidades que cada família vive, eu acho que são escolhas que devem ser feitas em cima
dos valores daquela família, dos princípios daquela família, do momento de vida que aquela família vive, enfim, né? Prioridades. Ô, Vivi, se eu tivesse 5 minutinhos, eu queria compartilhar um texto que talvez vocês também receberam. Circulou bastante essa semana esse texto. Dá tempo, Vivi? Bem rapidinho. Vamos pro comercial, logo depois tu fala. Pode ser? Beleza. Você está ouvindo o programa Jogo de Cintura, o tempero que faltava na sua relação. Feirão de Fábrica Lifan, últimas unidades. Venha até a Lifan Gadot Importes e adquira sua X60 0 km a partir de 59.990 com 5 anos de garantia. Completa e mais um pouco. Ela vem com bancos em couro, rodas 17, controle de som no volante, multimídia com GPS integrado, sensor de estacionamento e câmera de ré, amplo espaço interno e muito mais esperam por você por apenas 59.990. Imperdível. Lifan Gadot Imports, Rua Pedro Zimmermann 2788, telefone 3288-8510. Olá, marujos! O melhor grill da região é no Capitão Grill. Todos os dias um buffet repleto de variedades e carnes de primeira. No Capitão Grill o atendimento é diferenciado para você. Nos finais de semana, música ao vivo e aos domingos, frutos do mar. Agende sua festa de casamento, aniversário ou formatura pelo fone 992224270. Capitão Grill, em Timbó. Yo-ho! Acesse o site da 92 FM, www.92online.com.br. Non-stop music. E ouça 92 FM em streaming qualidade digital. 1, 2, 3, www.92online.com.br. Construímos o futuro a partir das ações de hoje. Separe o seu lixo, recicle papel, plástico, vidro, metal, óleo de cozinha e material orgânico. Além de diminuir o tamanho dos lixões, você ajuda cuidando da natureza. Adote essa ideia. Melhore seu planeta. Apoio Metiza, empresa que se preocupa com a preservação do meio ambiente. Atenção, Timbó. Você que ainda não é cliente Boa Vida, tem uma ótima oportunidade. Contratando o plano, você ganha R$50 em Vale Compras na Farmais Timbó. Contrate agora pelo fone 3222-9950 ou vá até o escritório na Rua General Osório 381. Boa Vida, o seu plano de assistência ao funeral e benefícios. Voltamos a apresentar programa Jogo de Cintura. A sua segunda nunca mais será a mesma. Então, voltamos com o programa Jogo de Cintura. Agora são 21h36 minutinhos. Eu vou ler um texto muito rapidamente, um texto que circulou essa semana e que fala justamente da maternidade. O título é Pausar a Vida pelos Filhos. Hoje tomei meu chá com lágrimas e minha boca amargava a saudade que sinto da minha mãe. Fiquei pensando em quantas vezes, desde que me tornei mãe, já escutei a frase: não pause sua vida pelos filhos, pois eles um dia crescem, como uma forma disfarçada de menosprezar a dedicação materna. Cria-se o filho para o mundo, todo mundo diz isso. As asas, as benditas asas. Eu sei, você sabe. Não pausa a vida. Ideia curiosa essa, já que ser mãe é viver eternamente de pausas. Por 9 meses, pausa o vinho. Tinha que ser mesmo para mim esse texto, né? Por aproximadamente 40 dias se pausa a vida sexual.
Por muitas e muitas noites, pausa o sono, pausam a reunião de trabalho, a ligação importante, a oportunidade profissional. Pausa a poupança, porque juntar dinheiro fica muito difícil. A gente pausa as refeições, os banhos, pausa os planos de viagens, as saídas com as amigas, as idas ao cabeleireiro. A gente pausa o coração na preocupação e pausa a própria vida para respirar a deles. Criar para o mundo. O que isso significa? Suponho que minha mãe me criou para o mundo, sempre me dando asas. Fui conquistar esse mundão para o qual a minha mãe me criou. Mas a verdade é que eu nunca deixei de ser dela, um pedaço dela, um produto dela. Então eu penso, enquanto tomo meu chá com lágrimas e amargo as saudades que sinto da minha mãe, que filhos não são do mundo. Nossos filhos são nossos. Eles vieram da gente e voltam pra gente de novo e de novo. Mesmo estando longe, eles são nossos pedaços, nossos produtos, os produtos de todas as nossas pausas. Porque é na pausa que fortalecemos o vínculo, é na pausa que construímos as memórias. E no pausar da vida, nesse incessante viver pelo outro, em meio às dores e sacrifícios, que, como mulheres, muitas vezes nos vemos plenas. E mais do que isso, nos vemos mães. Lindo, né? Perfeito. Profundo esse texto. Os filhos são nossos, né, Cris? Né, Júlia? Antes de encerrar, você tem que mandar um beijo pros meus nossos, senão... Não encerrou ainda, gente. Nós temos muito de programa ainda, pelo amor de Deus. Estamos atrasados, mas temos muito de programa ainda. É, um pouquinho sim. Eu só gostaria de passar o áudio aqui do Nísio, né? O Leonísio Voltolini, que mandou pra gente a opinião de um homem com relação ainda à amamentação. Vamos lá, então? 2.7. Hoje o tema é o leite materno, né? E a minha opinião é 100% a favor, né? Nós tivemos nosso filho Vinícius aí, que foi amamentado até os 2 anos de idade. O recomendado, o ideal seria 6 meses, pelo menos, só com leite materno. Depois a gente agregou a alimentação normal que tem que ser com a criança e não com a amamentação até os 2 anos, né? Com certeza ajudou muito nele na saúde dele, na recuperação da minha esposa, a Gabriela. E nessa parte, eu acho que o ideal é, pelo menos, acho que uns 2 anos, quem puder, quem tem condições de poder fazer, né, amamentar até os 2 anos de idade, acho que é o ideal, né? Para deixar a criança bem forte aí para um futuro melhor. Certo? Obrigado, parabéns pelo programa, boa noite. Valeu, Leonísio da Timbonete, né? Falando da questão da amamentação. Cristiane, eu queria ver contigo, teu bebê, né? O Antônio tem 1 ano e 4 meses, ele mama ainda. E além do mamar, que tipo de alimentação você fornece ao seu filho? A gente dá uma alimentação mais saudável, assim, evita totalmente os industrializados. E ele come de tudo, arroz, feijão, polenta, frutas, de tudo, assim, né? E a maioria dos docinhos também eu faço em casa e tal. E agora ele tá assim com uma alergia que a gente resolveu cortar por um tempo ovos, leite e glúten. Então vou fazendo em casa como dá e tal. E assim vai. Mas a alimentação tu cuida bastante para ser a mais saudável possível para ele. A gente já tem, assim, porque a minha mãe até é diabética, mora com a gente, então a gente já tem uma alimentação mais saudável por conta disso. E a gente foi cada vez tendo uma alimentação mais saudável agora com a vinda dele também. E é bom, a Cris tá em casa também tem esse tempo maior para cuidar da alimentação, né? Coisa que às vezes quando você trabalha você não consegue fazer isso. Então isso é importante também focar, né? É um investimento na saúde, né? São Exatamente. escolhas que a gente faz e cada um tem que optar pelas suas prioridades e ver o que cabe para a realidade da sua família. Então a gente resolveu fazer dessa forma. Então cada um é cada um. E agora, Vivi, acho que nós temos comercial. Vamos pro comercial então, rapidinho, já voltamos. Você está ouvindo o programa Jogo de Cintura, o tempero que faltava na sua relação. A melhor do Vale Europeu. 92 FM. Imagina só
tudo que a gente pode. Conectado, interligado, linkado. Melhor que isso, só se a gente estiver junto. Aglomerado, abraçado, lado a lado. Compartilhando a vida, a gente curte mais. Unifique. A tecnologia nos conecta. Anote o telefone da 92 FM. Hello? 33990927. Well, okay. 33990927. Esse é o telefone da 92 FM. A melhor do Vale Europeu. Todas as sextas, a partir das 22 horas, Bierek na Night. Na 92 FM você não fica parado com Bierek na Night. Com os DJs da casa fazendo esquenta na 92 FM. Bierek na Night. Mais uma exclusiva da melhor do Vale Europeu. Oferecimento: Manobra Radical, Indaial Palace Hotel, Poço Nazato, Motel Alquimia e Madrugadão Lanches Timbó. Transporte-se para um mundo de sonhos e magia. Viva seus melhores momentos de prazer nas suítes do Motel Alquimia. Suítes decoradas com o que há de melhor para você relaxar e passar momentos inesquecíveis com a pessoa amada num ambiente moderno e sigiloso. Motel Alquimia, entre Timbó e Indaial. Voltamos a apresentar programa Jogo de Cintura. A sua segunda nunca mais será a mesma. Jogo de Cintura da semana. Voltamos com o jogo de cintura dessa semana, que foi o nascimento da filha da atriz Karina Bach. Por que na verdade é um jogo de cintura? Em fevereiro, Karina Bach revelou que aos 40 anos estava grávida de 13 semanas do seu primeiro filho. Até aí tudo bem, mas era fruto de uma produção independente. Ela disse, sonhava com uma sequência mais natural, que é casar, ter filhos, e não foi nessa ordem. Nem sempre o que a gente sonha é o melhor pra gente. Na última terça-feira, dia 8, a Karina, mamãe Karina agora, foi internada em um hospital em Miami, porque ela é chique, né, gente? Ela foi ter filho em Miami, nos Estados Unidos, onde escolheu ter o bebê. Foi uma escolha dela. Um misto de sentimentos, difícil conter tanta emoção, disse ela. Ela agradeceu a Deus, aos pais e cada um que acompanhou esse bebê, e na verdade esse bebê foi um bebê boom na internet, assim, porque o que ela postava dessa gravidez e o que o povo comentou dessa gravidez dela, dessa opção dela fazer inseminação sem ter um parceiro aos 40 anos, mas como ela falou, foi uma opção dela e é uma nova concepção de família, né, Bruna? Exatamente isso. O que a gente estava falando aqui em off é que hoje nós temos várias configurações aí novas de família. Por exemplo, a minha família hoje é eu, o meu namorado, marido, sei lá o que ele é, e mora comigo. Acho que tá na hora de pedir casamento. Senti também, então, senti. E a nossa cachorrinha, que é a Bey. Bom, sei lá, gente, é a minha, né? Mas existem pai com pai, mãe com mãe, avós que cuidam dos netos, tios que cuidam dos sobrinhos, pessoas sozinhas. Uma pessoa sozinha é uma família, né? Ou não? Sim, ela mora sozinha, ela tem a rotina dela, bom, ela é a família dela. Então a gente tem que começar a abrir os nossos horizontes aí para que isso é o que nós temos hoje, novas concepções de família. E que se essas famílias, independente de como se constituem, têm amor em sua base, tem a compreensão, a empatia, o afeto, pronto. Se resume em família, né? Não precisa nada mais que isso. Bruna, Júlia. A gente sai daquela padronização, né? Como a gente no coach fala muito de padronização de comportamento, a gente fala de padronização de formação mesmo. Mas choca ainda a sociedade quando a gente sai do padrão, né? Sim, e aqui na nossa realidade, nós moramos em cidade menor também, então a gente percebe isso com mais frequência, né? Esse choque. Porém, é uma realidade que tem vindo e, como a Bruna falou, são vários padrões diferentes. E cada vez mais novas possibilidades vão surgir, novos padrões vão surgir. E tendo amor e tendo respeito, o resto caminha
da melhor forma possível. Mas o interessante, né, Cris, também, que a gente não pode deixar de falar nesse caso da Karina Bach, me lembra também e me remete às mães que criam os filhos sozinhas. Muitas vezes por opção, obviamente foi o caso da Karina aqui, mas muitas vezes por falta de opção, né? O marido larga, enfim. Tem muito isso, né? E até eu posso dizer que eu acho que é muito fácil separar, de ocorrer divórcio no primeiro ano que nasce um filho, porque eu e o marido várias vezes se olhamos assim e, nossa, se o marido também não é capaz um pouco de entender todo esse lado fisiológico, hormonal, emocional por trás, depois quando nasce um bebê, é muito fácil da separação. Então, assim, os dois têm que estar emocionalmente firmes, saber que vão ter momentos melhores, que vão ter momentos piores e saber lidar com a situação. Porque criar um filho também, eu teve um período quando eu fiquei viúva, e teve um período então que eu fiquei com o João Pedro sozinha, que eu criei ele naquele período sozinha. É muito difícil. Todo o meu respeito depois disso, todo o meu respeito por aquela mãe que realmente não tem com quem dividir. Chega no final do dia, tu tá exausta. Por pior que seja o marido, às vezes que tá dentro de casa, mas tu consegue compartilhar, mesmo que seja xingando ou algo parecido. E eu lembro que eu chegava à noite muito cansada, eu não tinha nem pra quem descontar, eu não tinha com quem compartilhar, eu não podia dizer assim, vai lá com teu pai agora, né? Então, é difícil, né, Bruna, criar um filho sozinho também. Lógico, até o papel, né? Você não precisa nem ter o teu marido não tá em casa, mas você tem um marido, né? Você sabe que se a coisa apertar de verdade, tu tem pra onde correr. E se eu não tenho um marido, como é que fica, né? Ou eu não tenho um avô, muitas vezes, né? Se eu estou sozinha, como é que eu vou me organizar? É muito difícil, gente. Então, a nossa empatia e todo o nosso amor, a nossa solidariedade para essas mulheres. A minha mãe é viúva, ela criou a gente, lógico, eu já tinha 13 anos, eu sou mais nova, enfim. Mas eu digo, mãe, eu te admiro muito, muito, absurdamente. Ainda mais depois que eu fui no mercado comprar um pacote de café. Eu admiro muito mais a minha mãe, porque não é só uma questão emocional, é uma questão financeira também. Exato. A mulher já ganha menos que o homem por cultura, né? E eu ganho menos, às vezes tenho que trabalhar menos e eu tenho uma criança, ou eu tenho 2, 3, 4 crianças, como é o caso da minha mãe, para sustentar, né? E parabéns, mulheres, eu acho que é isso aí. Vocês merecem todo o nosso respeito, todas, né? Mas em especial essas mulheres que criam os seus filhos sozinhas aí. Mas como a sociedade também é cruel com essas mulheres, né, Júlia? Muito, 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 muito. E eu acho que ali entra mais uma vez o filtro, principalmente delas. Não é fácil, certamente não é fácil, mas delas estarem seguras do papel que elas estão desempenhando, para que elas consigam filtrar. O que ouvir, vão ouvir. O que vier, ok. O que servir, desde que fique. O que não servir, desde que vá. E às vezes quando a gente não está bem, ou quando a gente não está emocionalmente abalada, ou até no meio de toda essa responsabilidade dependendo da situação, não é só a dor dela com ela mesma, é a dor dela olhar para o filho e ela talvez esperar que esse filho tivesse o pai presente, ou que esse filho tivesse uma outra referência, e aí dói em dobro, né? Então o lidar com a dor dela, com a dor do filho e ainda com a crítica da sociedade é uma força que não tem como explicar. Então que a gente tenha redes de apoio e que elas tenham a habilidade ou a humildade de procurar ajuda em quem está disposto a dar esse apoio, porque eu acho que é essencial. Que às vezes pode ser num avô, como a Bruna mesmo falou, pode ser na figura de um tio. Exatamente. Eu usei muito a figura do meu irmão, a figura do meu pai, na época foi muito importante para a educação nessa fase ali do João. Pode falar. As próprias mulheres que vivem, buscar grupos de apoios, né? Talvez não tenha um grupo de apoio formado, mas mulheres que já viveram essa realidade. Por mais que você saiba que é difícil, quando você entende que outros também já passaram por isso, você diz, opa, eu sou normal. Não é só eu. Não sou só eu. Exato. No coach a gente sempre diz, calma, você é normal. Então, sentir-se vulnerável, mas entender que o outro também é. Porque é muito fácil, como a gente falou antes, né? Pintar na rede social que tá tudo maravilhoso. Agora, quando você entende que, o outro também passa por esses problemas, fica mais leve para eu carregar. Exatamente. Inclusive, né, Cris, vocês têm um grupo de mães que
que se chama Encontro de Mães da Nova Geração. Isso, exato. Que é tão importante esse apoio. Exatamente, é um grupo de apoio que agora eu, em conjunto com a Karina, a gente começou aqui em Timbó. E nesse sábado vai ter um encontro que vai ser sobre relatos de nascimento. Não importa se você teve seu filho em casa, no hospital, se foi de parto natural, se foi de cesárea, agendada, se foi... Não importa, venha lá e conte o seu relato de nascimento. Acho que é importante, inclusive estão convidados gestantes, homens, quem quiser vir lá e contar o seu relato. Para que isso? Porque às vezes a gente fica criando um conto, a gente lê muita coisa na internet, vê vídeos e tal, e faz, o nascimento perfeito. E como a gente já comentou aqui, cada mulher é única, cada uma tem a sua história de vida, as suas convicções. Então, assim, é bacana a gente ter essa troca de relatos para ver que cada uma foi diferente. E a gente acolher cada nascimento e também o nosso renascimento a partir daquele momento. Porque quando a gente tem um filho, nasce um filho, renasce também a mulher. Então, é uma fase que a mulher não se reconhece mais, que tudo muda na vida. Então a gente quer que todo mundo venha lá e participe. É onde, Cris? É no espaço lá na Luz do Ser, que fica na Rua da Loja, lá no Vitá. Ali do outro lado da Padaria das Capitais. É sábado, vai até o final. Horas? Às 2h30 às 5. É importante dizer que é gratuito, né, Cris? É gratuito, Precisa fazer inscrição antecipada, é só chegar lá no dia? Tem a nossa fanpage na internet e tem também um evento criado, qualquer coisa já pode ir lá e confirmar a presença pra gente mais ou menos saber quantas pessoas vão vir. Aí a fanpage é Mães da Nova Geração. Ok, muito legal, né? Porque como é importante compartilhar, né, Vivi? É muito bom, maravilhoso. Eu queria que a Júlia falasse agora, para encerrar em poucas palavras, com relação ao parto, até que a Cris comentou agora, parto natural, cesárea, e tem também o parto feito em casa, né? Às vezes as mulheres, às vezes, umas sonham em parto natural, o que eles incentivam hoje em dia, outras não querem, têm medo, querem cesárea. É importante respeitar a opinião da mãe nesse momento, porque é um momento muito frágil da mulher, né? Exatamente. Eu acho que o primeiro ponto é o conhecimento, porque às vezes os próprios medos, eles estão ligados a mitos, né? Então, o medo do parto normal está ligado a certos mitos que não precisa ser dessa forma, que às vezes são histórias que a gente ouviu de mães, de avós, de dor e de sofrimento, e a dor existe, mas ela não precisa ser sofrimento. Então, ali, eu acho assim, a escolha sempre é da mãe, sempre é da gestante. Porém, eu acho extremamente importante que seja uma escolha consciente. Por quê? Que ela não seja formada em cima dos sustos que ela ouviu, seja do parto normal, seja da cesárea. Tanta coisa, né? Exatamente. E na verdade, na gestação, o que você ouve são as histórias mais absurdas ou mais, né? Todo mundo adora ter uma história mais difícil para contar, né? Então... Principalmente as histórias tristes, né? Ninguém vem de falar algo alegre, que foi bom, quem tem a história mais triste. Eu acho que o direito de escolha é da gestante, sempre tem que ser, porém consciente. Por isso eu, enquanto doula, digo jamais, por mais que eu, óbvio, doula, sou extremamente adepta ao parto mais natural possível, humanizado e tal, e me realizo nessas situações, por toda a crença que eu tenho, ainda assim, uma gestante me procurar e dizer, não, mas eu quero cesárea. A escolha dela é a escolha certa, desde que seja uma escolha consciente, desde que todos os medos que ela tem estejam infundados em realmente situações reais e não, enfim, né, fantasiosas, mitos. Não em mitos. E até é bom, eu acompanhei muitos casos de amigas minhas que estavam tão certas do parto normal, muito certas, não, eu quero parto normal, vai ser parto normal, e quando acabou que não conseguiu fazer o parto normal, teve que ser cesárea na última hora, ficou numa frustração muito grande. Então, eu acho que é bom se preparar para todos os partos. E mais um ponto que eu acho bem importante nisso, até eu acho que esse encontro da mãe da nova geração vai ser ótimo por isso, pelo seguinte, as pessoas, fala-se tanto que o parto normal é o ideal, é o melhor e que tem que ser feito, que hoje a gestante que espera um parto normal, que busca um parto normal, ela acredita realmente que é só chegar lá e o parto normal vai acontecer. Infelizmente, hoje essa realidade tem começado a mudar um pouco, graças a Deus, mas até não é assim a realidade. Eu mesma tive meu primeiro filho de cesárea, no segundo eu tive que fugir do médico, porque eu ia para uma segunda cesárea, e para conseguir realizar realmente o sonho do parto normal. Claro, gente, tudo isso com segurança, com conhecimento que eu tinha, com o amparo de um novo médico que entendia e respeitava as minhas escolhas, né? A gente não está falando de irresponsabilidade, a gente está falando de embasamento científico. Porém, eu acho que é
essa consciência a frustração existe, porém o saber qual é a base da informação que eu tive para saber que realmente foi necessário essa cesárea, né? Ou se realmente poderia ter sido diferente. E por isso que é importante a informação durante a gestação, para que dê tempo da pessoa fazer essas escolhas nesse procedimento. E não, às vezes, o lamentar depois, né? E a mulher que desejava o parto normal e chegou lá na metade, não aguento mais, quero uma cesárea. Aceitar isso, tá tudo bem. Eu acho que cada mulher tem que saber o seu limite, o seu ponto de parar e saber, não, tudo bem, vai ter que ir para uma cesárea. Que bom que tenha cesárea. Exato. Porque tem mulheres que não querem passar dor, que vão emocionalmente estar muito melhores indo direto para uma cesárea do que passando por toda a fase num trabalho de parto. Então, né, cada uma tem que saber o que é melhor para si. Entra no autoconhecimento de novo, né? O autoconhecimento de eu saber. E aí também a confiança nas pessoas que estão próximas, né? Mesmo de quando doula, às vezes a gestante tem plano do trabalho de parto, e não, eu quero parto natural, parto humanizado, ainda assim a gente faz o código do plano B. Não, e a gente faz o código, porque assim, tem um momento do trabalho de parto, e a gente conversa sobre isso na gestação, que a maioria pensa em desistir, mas geralmente é o momento final. Então a gente já tem um acordo de lembrar, olha, esse é o momento final, você quer mesmo desistir? Vamos ver como eu ia tocar nesse assunto, porque bem rapidinho, eu tive uma experiência agora, há pouco tempo, há um ano atrás, quando eu tive um parto prematuro, infelizmente o meu bebê não sobreviveu, e eu cheguei nesse limite último ali da dor mesmo, né? Com o João foi cesárea, então eu não tinha tido essa experiência do parto normal. Só que nesse momento ali faltou a experiência do profissional de me dizer, é o último momento. Exatamente. Não, partiu pra cesárea. Partiu pra cesárea, aí, né, tem todo um transtorno e tal. Depois eu entendi que era o último momento, que era só a dor da expulsão que eu ia estar passando. Exatamente. Enquanto doula, já na gestação, a gente já trabalha as etapas fisiológicas do trabalho de parto, né? A padronização, entre aspas, como o nosso corpo reage em cada momento, para quando chegar. E eu já trabalho, no caso, hoje, as doulas normalmente já trabalham com a gestante essa informação. Vai chegar um momento que vai chegar nesse ponto. E aí você vai olhar pra mim e vai dizer, Júlia, não dá mais. E eu vou dizer, lembra, nós estamos nesse estágio, dá ou não dá? E aí a gente vai ter um código secreto. Se ela utilizar o código secreto, tem consciência que ela está no limite dela, né? Agora, se não, às vezes só o que falta é alguém segurar na firma e dizer, nossa, você tá incrível até aqui. Agora, vou dizer pra vocês, né, gente, que devia mudar esse nome de parto normal, porque de normal não tem nada, né? Jesus arrebenta com a gente toda. Na verdade... Não arrebenta, na verdade, assim, ó, a gente... Cada um é cada um. Na verdade, assim, a gente, às vezes, não é nem questão de hospitalar ou não hospitalar. Existem alguns procedimentos que agora estão sendo revistos já, né? Que acabam deixando anormal o que deveria ser normal. O parto normal, natural, é normal. O que acaba deixando anormal, às vezes, são algumas questões não necessárias ou nem indicadas que acabam transformando esse evento no anormal. E aí mexe com hormônio, mexe com produção de ocitocina, mexe com redução de dilatação e mexe com uma série de outras situações por eventos externos. E não pelo que aconteceria se acontecesse naturalmente. Gente, fato é que para quem ouviu o programa de hoje, eu quero dizer uma coisa, que todas elas vão concordar, e a gente até vai convencer a Bruna também. Não tem coisa melhor do que ser mãe. Tem coisa melhor agora. Deus deixou para ele. Porque diante de tudo isso que a gente falou hoje, de todas essas dificuldades, desde a gestação, desde o enjoo, desde o início da gravidez, até o final ali, quando a gente dá a luz, e depois também a gente sabe que, na verdade, a criança vai crescer, os problemas também vão crescer, minha mãe já dizia isso, e é a pura verdade, mas a melhor coisa que tem é olhar, assim, o teu coração bater fora do teu peito, não é? Não, com certeza, é o que eu ia dizer, eu tive parto normal também, aquelas dores, como eu já frisei, dores horríveis, mas no momento que você ouve aquele chorinho, tipo, você esquece tudo. Você não lembra mais da dor que você sentiu, é algo fenomenal, é algo espetacular. É uma dor de sofrimento, né? É uma dor que tu tá É uma dor de amor. Exato. Mas na verdade essa questão, bem colocado isso, porque eu sempre, quando eu converso com casais, às vezes preocupados com a dor, você pode ver a dor como algo que está te trazendo uma caminhada rumo ao que você busca, e aí ela vai ser uma dor prazerosa, ou você pode ver uma dor
como sofrimento, que geralmente quando tu tá assustado, e aí ela vai aumentar a dor, porque daí a gente entra naquele ciclo medo, tensão, dor, e aí aumenta a dor. E aí aumenta uma série de outras situações mesmo. Gente, muito obrigada, Bruna. Muito obrigada, Júlia. Cris, muito obrigada. Vocês estão convidados certamente a voltar ao programa, não só para esse tema, mas para outros temas também, né? Vivi, temos que ir embora. Temos. Já passou 2 minutos do nosso horário. Também obrigada, Cristiane, a Júlia, a Bruna, muito obrigada por todas essas informações aí de vocês aqui para os nossos ouvintes, pra gente também. E vamos embora então, né? A gente volta na próxima segunda-feira a partir das 8 horas da noite aqui através da Rádio 92 FM com o programa Jogo de Cintura. Obrigada a todos que acompanharam pela live. Hoje a gente não pôde mencionar aqui todos os nomes, mas a gente agradece. 1000 beijos para vocês, pessoal acompanhando, participando também. Gente, obrigada de coração e continuem sintonizados sempre aí no programa Jogo de Cintura. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Beijo no coração, beijo na família e até a semana que vem. Beijo, família. Beijo.